Muito boa tarde a todos os amigos que nos acompanham através da página do blog do Roberto Silva no Facebook. Tarde de sábado, né? Tarde de sábado no Brasil, noite de sábado lá no país que daqui a pouquinho eu vou falar onde está o nosso convidado de hoje, né? O futebolista, o boleiro que está com a gente nessa tarde de hoje, que vai bater um papo com a gente aqui através dessa live. Mas antes de apresentá-los, evidentemente, eu gostaria de fazer, como eu sempre faço, os agradecimentos aí às pessoas que estão nos acompanhando através da página do blog do Roberto Silva aí no Facebook. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Né? Nós temos aí, nos últimos 28 dias, quase 20 mil pessoas alcançadas, quase 10 mil pessoas participando de engajamento, né, na página, ou seja, fazendo algum tipo de reação, comentário, curtida, compartilhamento. Então, eu acho que é um número bem legal, bem expressivo. A gente ainda tem muito que crescer, né? A gente quer crescer bastante aí para continuar fazendo essa divulgação dos jogadores brasileiros no exterior. Não só dos jogadores, enfim, dos futebolistas brasileiros que atuam no exterior, né? Jogadores, treinadores, membros de comissão técnica, preparadores de goleiro, enfim. E também divulgar aqui, aproveitar para divulgar os outros canais aí desse nosso trabalho de divulgação dos jogadores brasileiros no exterior. O nosso canal no YouTube é o canal Blog do Roberto Silva. Logo ao término dessa entrevista aqui, né, dessa live, a entrevista, o vídeo vai para o YouTube, então ele vai ficar lá, né, vai ficar lá arquivado, guardado lá, enfim, para os filhos, para os netos desse nosso amigo que está conosco hoje poder assistir. É bem legal, porque, inclusive, os outros convidados guardam, né, como recordação. Eu, inclusive, já entrevistei aqui jogador pela primeira vez, estava concedendo uma entrevista, né, e isso é muito legal. Esse é o nosso canal lá do YouTube, né, o canal Blog do Roberto Silva. Então, você que está acessando o nosso canal, e que vai acessar também, né, para assistir essa entrevista com esse nosso convidado de hoje, que daqui a pouquinho eu vou apresentar. Você não esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu curtir lá, né, nos vídeos, comentar, compartilhar e também ativar as notificações, porque semanalmente nós temos um vídeo novo e vem novidades por aí. Eu estou só prometendo, mas eu estou me organizando para trazer novidades interessantes, de repente alguns sorteios. E isso provavelmente só lá no nosso canal do blog do Roberto Silva no YouTube. Nosso Instagram também, @blog do Roberto Silva. No Instagram eu faço um pouco diferente, eu coloco muito mais as conquistas pessoais dos jogadores e, enfim, algumas conquistas coletivas, né, dos jogadores brasileiros no exterior. Por exemplo, ontem teve a final da Supercopa da Polônia e 3 jogadores brasileiros, um inclusive é o filho do Rivaldo, o Rivaldinho, foi campeão lá pelo Cracóvia. Né? Então eu pego aí e coloco mais no Instagram, e no Facebook eu continuo fazendo os álbuns, né? Fazendo os álbuns e colocando lá os jogadores brasileiros que atuam no exterior. Então, de antemão, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, ele está vindo de um país da Europa, né? Mas é um país que está mais ali colado ali com uma parte ali do leste europeu, se não estiver enganado, enfim. É o nosso grande amigo, companheiro aí, deixa eu tirar esse Instagram daqui, o nosso amigo Tafarel Heleno de Oliveira Vindilino, 27 anos, paulista, da cidade de Oswaldo Cruz, e atualmente é jogador do Chucura Kobulete. Você me corrija se eu tiver com a pronúncia errada, porque de vez em quando eu dou uma derrapada aqui, né? A gente ouve falar pouco sobre os times, né? Então a gente lê conforme está escrito e às vezes a gente pronuncia, na maioria das vezes a gente pronuncia errado. Então eu quero de antemão agradecer a você, Tafarel, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo e boa tarde para a gente aqui no Brasil e boa noite para você aí na Geórgia. Primeiramente, agradecer a oportunidade, Roberto, feliz. Uma boa tarde para você aí no Brasil, para todo mundo que está acompanhando. Boa noite para o pessoal aqui da Geórgia, né? Muito feliz pelo convite
E também te agradecer por tudo que você tem feito pelos jogadores brasileiros aqui fora, né? A gente sabe que a grande imprensa, no caso, eles cobrem mais os campeonatos, seja na Inglaterra, na Espanha, que isso é natural. Mas também tem muitos jogadores de qualidade nos outros centros, né? Então, eu estava conversando com outro brasileiro aqui, a gente fica muito feliz com o teu trabalho. Realmente eu te acompanho já faz uns 2 anos e agora é um privilégio estar aqui podendo bater esse papo contigo, viu? Muito obrigado. Que isso, eu que te agradeço aí, sem dúvida nenhuma, porque você, não só você, né, todos esses brasileiros que atuam no exterior são guerreiros, né? Eu costumo dizer que são guerreiros porque é muito fácil, Tafarel, o cara sair do Brasil. A vida do jogador de futebol é difícil, né? Mas é assim, eu digo, não é fácil, mas tem muita gente, principalmente a gente que é da mídia, né? A gente que é jornalista e tal, o cara gosta de acompanhar, como você disse, privilegiar aí a liga na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, e acaba esquecendo desses jogadores que atuam nesses centros menos divulgados, e é para isso que a gente criou esse trabalho aí há 13 anos. Em 2007 a gente criou esse trabalho. Justamente eu criei esse trabalho porque eu sentia falta das informações. Eu queria saber, né, que às vezes você pega um jogador aí, o cara saiu da base do seu time de coração, né, e você nunca mais ouve falar do cara porque ele constrói uma carreira no exterior. E nem sempre ele constrói uma carreira num país que tem uma projeção muito grande ou que tenha essa divulgação toda da mídia. E aí eu resolvi criar, a coisa foi ganhando corpo hoje mesmo. Eu já atualizei os gols, né? Eu estou no Facebook, já estão atualizados todos os gols, até sexta-feira, até ontem. E eu, inclusive, já comecei o álbum de sábado, né? Dos gols dos jogadores brasileiros. Então, porque tem algumas ligas que, inclusive, já terminaram alguns jogos, a maioria dos jogos da rodada já terminaram. Então, alguns brasileiros já fizeram gols. E a gente colocou lá, né, esses jogadores brasileiros, e inclusive um jogador brasileiro que fez gol no Vietnã, eu mandei o gol para ele, marquei ele na publicação, e tá lá o comentário dele: cara, esse teu trabalho não pode parar. E por isso que a gente dá continuidade, né, para dar voz e dar vez para todos esses jogadores brasileiros que estão atuando nesses países aí. E assim, Tafarel, vou te confidenciar uma coisa aqui que eu sempre falo, cara. Eu já tentei parar algumas vezes, porque realmente é complicado, toma tempo. Às vezes as informações, principalmente quando tem essas aberturas de janela, né? Essas transferências, né? Meio do ano, assim. Esse ano foi um pouco atípico por causa da pandemia, deu uma bagunçada. Mas quando tem movimentação de jogadores, aí que complica tudo, porque os sites, principalmente dos clubes, não atualizam as páginas, né? Das redes sociais, Facebook, Instagram. E tem muito jogador que não se preocupa muito, né? Com a sua imagem, com a sua carreira no que diz respeito às mídias sociais, e a gente encontra a dificuldade de conseguir uma foto do jogador quando ele faz um gol. Ontem mesmo eu estava dando uma olhada num país que um jogador brasileiro fez um gol, e quando eu cliquei na fonte, que são sites que eu faço as buscas, informou o gol de um jogador que tinha saído desse clube há 4 anos, quer dizer, era um brasileiro, mas que já saiu há 4 anos, e que o brasileiro que está lá, que por coincidência eu conheço, eu só queria confirmar se tinha sido ele mesmo que tinha feito o gol, estava o nome de um outro brasileiro que jogou 4 anos atrás lá. Quer dizer, então assim, isso tudo dificulta. Então eu até enalteço muito o jogador quando ele tem essa preocupação com as mídias sociais, porque facilita pra gente saber que o Tafarel, por exemplo, está jogando no Chucura, né? Às vezes o cara coloca lá uma foto do time dele, aí fala assim, poxa, obrigado, Deus, por abrir mais uma janela, mais uma oportunidade, mas tá bom, bonitão. Você tá jogando em que time? Eu não sei, né? Não dá para ver o escudo, não dá para ler e tal. Então, assim, hoje a gente tem muita... Tá tudo muito digital, né? As coisas estão muito digitais, estão muito voltadas para a internet, e, enfim, facilitou muito, evidentemente, essas plataformas que a gente tem hoje, essas mídias digitais, Instagram, enfim, todas elas, YouTube. Mas eu comecei um trabalho na época que não tinha nada disso, tinha muito mal o Orkut, né? Que eu comecei em 2007 a fazer. Então era uma dificuldade danada. Hoje, assim, eu até vejo como uma coisa boa, porque no início, assim, até 2012, mais ou menos, eu fui muito fonte, né? Então muita gente bebia muita água da minha fonte. Só que hoje, como tem uma facilidade muito maior, né? Então, graças a Deus, as outras mídias, os outros veículos conseguem essas informações aí, sem precisar muito aí da minha ajuda, enfim, mas eu estou aqui pronto para ajudar. Já aconteceram algumas entrevistas, matérias de televisão, inclusive, de Rede Globo,
que eu fiz o meio-campo com um jogador brasileiro, né, lá no exterior. Enfim, eu estou aqui para falar de mim, quem está aqui para falar da sua carreira é você. Vamos começar o seguinte, Tafarel. Primeiro, deixa eu mandar aqui um abraço, uma boa tarde aqui para o pessoal que está chegando aqui, ó. O Fabinho Souza, boa tarde. E botou aqui mais uma mensagem. Belíssimo trabalho, Roberto. Obrigado, Fabinho. O Fabinho, ele, se eu não estou enganado, ele é parente do Matheus Souza, que eu entrevistei semana passada, acho que é primo do Matheus, que joga lá no Camboja. Semana passada eu entrevistei o Matheus Souza, uma figura humana sensacional que eu não conhecia, né? Nunca tinha conversado com ele, e está jogando lá no Camboja desde o ano passado. Muito legal essa matéria que eu fiz com o Matheus. Vamos lá. Tafarel, 27 anos, nasceu na cidade de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é cidade, né? Isso, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Tem um amigo que jogou futebol que ele é de Oswaldo Cruz também, o William Cajuru, acho que ele é de Oswaldo Cruz, mas enfim. 27 anos, e aí eu quero saber, a gente vai fazer uma cronologia, né, da tua carreira e tal, até você chegar à Geórgia. Você chegou na temporada desse ano, 2020 ou 2019, na Geórgia? Não, cheguei esse ano, no começo do ano já. Beleza. Eu queria saber, assim, sempre faço essa pergunta, porque a gente tem uma audiência muito grande, Tafarel, de jovens, né? Eu tenho muitos seguidores na nossa página, tenho muitos amigos no Facebook de jovens, adolescentes, garotada que está começando futebol. E assim, você não está aqui, evidentemente, para dar conselho para ninguém e tal, mas você passando a tua experiência pode servir de experiência mesmo para essa garotada que está começando aí. E é importante isso, né? Por isso que eu sempre procuro trazer jogadores que tenham histórias bacanas aí dentro do futebol. Como é que surgiu em você, cara, essa tua veia esportiva? Com que idade que você cismou de ser jogador de futebol? Começou a procurar nas categorias de base? Ou não foi assim? Você, né? Porque tem muito caso de jogador que já estoura lá, quase chegando no profissional, com 18, 19, 20 anos. Como é que foi lá o teu início, a tua estrutura familiar, se a tua família te apoiava no início, quando você decidiu que queria ser jogador de futebol? Conta aí um pouquinho desse início de carreira aí lá. Eu acho que foi em Oswaldo Cruz, né? Porque você nasceu lá, provavelmente você se criou lá. Como é que foi esse início aí? Conta pra gente. Olha, Roberto, eu acredito que tenha sido desde a barriga da minha mãe. Porque desde quando eu comecei a andar assim, tudo, desde pequeno mesmo. Claro, eu não vou lembrar, né? Mas o que o pessoal me fala, que eu preferia uma bola do que carrinho, por exemplo, essas coisas, né? Então, sempre quando era meu aniversário, essas coisas, o pessoal falava, vou dar um carrinho. Não, minha mãe falava, dá uma bola para ele, que ele vai gostar mais, tal. E foi sempre assim, Roberto. Sempre assim, desde pequeno. E aí, quando você tem 6, 7 anos, né? Aí você já começa, vou entrar numa escolinha. E aí eu entrei numa escolinha lá de Oswaldo Cruz mesmo. E aí, nisso, eu já comecei a me destacar desde cedo, né? E aí comecei, como a minha cidade é muito pequena, e na época, hoje tem time profissional, mas na época não tinha, entendeu? Então, para você conseguir alguma coisa, você tinha que sair para fora. E aí, acredito que com uns 9 anos, aí eu já comecei a jogar para fora da cidade, né? Eu jogava em Marília, que é uma cidade maior perto, né? E joguei dos 9 aos 13 anos lá, e sempre me destaquei bastante por aquela região lá, né? E aí depois eu tive uma pequena passagem pelo Atlético Paranaense, fiz duas peneiras, passei nos dois, tudo, aí fui fazer o teste lá em Curitiba mesmo, fiquei durante 6 meses lá, né? Aí acabei que eu fui dispensado, e aí de 13 para 14 anos eu fui pro Paulista de Jundiaí. Aí o Paulista de Jundiaí foi que eu fiz toda a minha base, dos 13 aos 19, foi onde eu me profissionalizei, foi onde eu realmente vi que eu tinha condições de ser um jogador profissional, porque chegando ali tem muita gente que para, né? Tem muita gente que chega ali na transição para o profissional, que é a parte, sem dúvida nenhuma, Roberto, é a parte mais difícil, que é a transição, né? E ali eu fui muito bem, eu me profissionalizei, com 17 anos eu já estava estreando no profissional, inclusive foi o Fernando Diniz que me lançou como profissional lá no Paulista, treinador de São Paulo. Então, foi uma época, nossa, que eu vou guardar no meu coração para sempre. Foram 5 anos e meio lá que com certeza marcou minha vida, me criou como pessoa, como profissional. E aí depois eu tinha ainda contrato, aí fui contratado pelo Palmeiras, fiquei lá no Palmeiras durante 3 anos.
Só que assim, eu fiz o contrato, mas fiquei mais, se for ver, eu fiquei mais ou menos um ano no Palmeiras, aí depois comecei a ser emprestado. E aí você sabe, quando você começa a ser emprestado é bem complicado. E depois voltei para o Paulista. Aí depois eu lesionei meu joelho. Realmente, aí foram 2 anos assim, foram bem complicados, sabe, Roberto? Que realmente bate aquele desânimo, bate aquela tristeza. Era isso que Hã? era sobre isso que eu ia perguntar, né? Se chegou a bater aquela vontade de desistir, de Muito, parar, de... muita, Roberto, porque é igual quando você lesiona o joelho, é uma lesão muito grave, é uma das mais sérias do futebol, né, no caso. E Eu tenho uma lesão no joelho, eu tive uma lesão também. Eu fiz então, não, e é muito reconstrução de ligamento. isso, não, é a mesma que eu tive. E realmente, e depois, por exemplo, o pessoal sabe da tua condição, mas aí você manda, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, tá, e aí, como é que você tá? Ah, tô bem, não sei o quê. Ah, mas você fez cirurgia no joelho, tudo, entendeu? Ah, a gente tem que te acompanhar para ver como que você vai voltar, entendeu? Então, tipo assim, você perde muito espaço. Você perde muito espaço com uma lesão de. Consequentemente, quando eu fiquei totalmente recuperado da minha lesão no joelho, acabou meu contrato com o Palmeiras. E aí não tinha mais o que fazer, né? Aí você tem que ir sozinho, né? Você tem que ir na base da luta mesmo, começar a se oferecer para os clubes. Mas foi bem complicado essa época, viu, Roberto? E nesse momento que você lesionou e voltou a jogar, terminou teu contrato com o Palmeiras, você começou a procurar clube sozinho, sem ajuda de nenhum empresário, sem ajuda de ninguém, não tinha ninguém cuidando de nada para você? Então, na época eu tinha um empresário, né? Eu tinha um empresário que, pô, gente boa demais, só que ele não conseguia me colocar no mercado de novo. Por isso, até por isso mesmo, que ele falava, ó, o Tafa tá disponível tal, mas o pessoal sabia que eu tinha operado o joelho. Então, por exemplo, todo mundo queria que eu estivesse jogando, mas ninguém queria me dar oportunidade, sabe? Então ficou basicamente assim, Roberto. Aí acabou meu contrato com ele, né, e eu fiquei sozinho. Fiquei sozinho, e aí eu comecei a procurar clube eu mesmo, né, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar o pão. Entendeu? Então, aí eu comecei a bater nas portas realmente, mas eu fiquei juntando tudo, eu fiquei mais de um ano parado. Fiquei mais de um ano. Caramba, que situação, hein? Agora você falou Muito. do Fernando Diniz, né? Sobre essa a tua transição dos juniores para o profissional, né? Que você falou. Sim. Você tem 27 anos, deve ter sido 7, 8 anos atrás, né? Mais ou menos, quando você fez essa transição. E naquela época que você trabalhou com o Fernando Diniz, ele já parecia ser assim, um treinador de ponta, que iria ser um cara mesmo, porque ele foi muito badalado, né, cara, durante um período aí, né? Olha, Roberto, ele foi um dos caras, assim, trazendo para a nossa linguagem, um dos caras mais doidos que eu já trabalhei. Intenso demais, sabe? Só que é um cara, ao mesmo tempo, que ele abraça o grupo e aqueles treinamentos dele, tipo assim, eu nunca treinei tanto como com ele. Realmente é um absurdo a intensidade que ele coloca no seu trabalho, a paixão que ele tem, Roberto. Eu aprendi muito com ele. Eu subi com 17 anos, isso foi em 2010, e foi a minha estreia. E, cara, ele, como pessoa, inclusive ele se formou como psicólogo, ele, como pessoa, é sensacional. Só que Que ele é legal. bravo, viu? Daquele jeito, Roberto. Daquele jeito, desde sempre, daquele jeito. Goleiro tem que sair jogando. Inclusive, teve uma vez que o nosso goleiro saiu jogando e a gente acabou tomando gol. E aí a imprensa caiu matando, né? Como sempre, caiu matando tudo. E aí ele falou assim, ó, aí o pessoal perguntou por que ele mantinha um goleiro ainda. Ele falou, eu mantenho o goleiro porque ele faz o que eu peço. Entendeu? A partir do momento que ele parar de fazer, aí eu tiro ele do time. Entendeu? Então ele dava muita confiança pra gente. Eu era um moleque mesmo, mas, poxa, ele me pegava assim, vários conselhos, né? E também é uma época assim que eu levo no coração, porque foi a minha primeira partida, eu lembro até hoje, foi uma quarta noite contra o Rio Branco de Americanas, lá em Jundiaí mesmo. Então, que a gente empatou 1-1. E, poxa, mas fica na memória, né, Roberto? É uma coisa assim que a gente não esquece jamais. Com certeza. Deixa eu mandar um abraço aqui na interatividade com o pessoal que está participando, que está chegando aqui. Gente, vamos chegando nessa nossa live aqui, nosso bate-papo com o Tafarel, jogador do Chucura Kobulete. Tá certo a pronúncia? É isso mesmo? É isso mesmo. Caramba, Perfeito. acertei. Chucura Kobulete. Aqui, ó, quem tá por aqui.
o Flamarion Jovino. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Geórgia. Eu costumo brincar, Tafarel. Eu digo o seguinte: o fã número 1, número 0, presidente do fã-clube, será sempre seu pai e sua mãe. Serão sempre os dois, né? Então, assim, eu tiro o chapéu pro Flamarion, porque ele, assim, ele é muito intenso, né, na carreira do filho dele. O filho do Flamarion também é Flamarion e é jogador, hoje está na Rússia, mas jogou na Geórgia, jogou próximo lá do Tafarel também. Ele jogava no Dinamo Batumi, é isso? Isso. E na verdade, eu nunca tive nenhum contato, né, nem através de redes sociais com o Flamarion jogador. Mas, assim, há pouco tempo eu descobri aí o Flamarion, o pai, e a gente... ele já me passou algumas informações, inclusive a respeito da carreira. E é muito legal essa coisa do pai e da mãe, né? Principalmente pai e mãe, acompanhar a carreira, porque eu fiz, assim, algumas amizades assim, com o jogador através de pai e mãe também, né? E Sim. Às vezes eu pensava em dar um tempo no trabalho, de dar uma parada e tal, porque me consome muito tempo, enfim, poxa, muito trabalho mesmo. E o pai, a mãe me falavam: o que houve, que você não atualizou e tal. Às vezes tomava assim uma bronquinha, né? Falava: meu filho fez um gol lá hoje, cara, pô, tá 15 dias sem jogar, tava machucado, tava um mês sem jogar, agora que ele fez um gol, tu não vai postar e tal. Muito legal mesmo. Então, um abraço aí pro Flamarion e parabéns aí pela forma com que ele conduz lá, né, a carreira do filho dele. Não, a gente chama ele, Roberto, de Flavião. A gente chama de Flavião porque é mais fácil, né? Pô, o Flavião é um cara sensacional. Eu não conhecia ele também, conheci ele aqui na Geórgia e virou parceiro de vida, assim, realmente a gente sempre bate papo, sempre a gente faz os nossos cultos, entendeu? E ele sempre com aquelas palavras sábias, né? E, poxa, eu só tenho que agradecer. A gente aqui na Geórgia, Roberto, a gente fez uma família. É o Flamarion, é o Flavião, que é o pai dele, aí a Mônica, aí tem o Jefinho, agora a Ciara, enfim. Cara... Aqui, ó. Aqui, Tafarel. Foi só você falar. Aí, ó, o que o Jefinho colocou aí, ó. Flamarion é pai da galera toda e a Mônica, mãezona da galera. Verdade. Que legal. O Jefinho também deixou uma outra mensagem aqui, ó. Parabéns por esse trabalho maravilhoso, Roberto. E o Flamarion... Sensacional, Roberto, esse trabalho. Inclusive, eu ia falar com você, porque eu imagino o trabalho que deve ser, cara. Eu imagino o trabalho, porque às vezes, assim, a gente acompanhando o teu blog, a gente fala: caramba, tem jogador brasileiro, tipo, em todo lugar do mundo, em todo canto, e você vai lá, tem pelo menos uma foto, muitas vezes tem o gol. Eu falei, aí eu pensando comigo, eu falei: imagina o trabalho que esse rapaz tem. Imagina. E o pessoal não facilita. Se me facilitasse um pouco mais, né? Por exemplo, na Geórgia, cara, na Geórgia aquelas letras lá não dá para entender nada. E aí o idioma é complicado. Eu até fiz umas brincadeiras, acho que foi com o Jefinho, não sei, falando: eu não acredito que eles escreveram isso, cara. Acho que ele republicou alguma matéria de jornal. E aí eu olhei e falei: meu Deus, eu não acredito que eles escreveram isso. Claro que eu não acredito, não tô entendendo nada. É óbvio que algum elogio, alguma coisa interessante. Ó, você vê, semana passada eu entrevistei o Matheus, ele está 1 ano e pouco lá no Camboja, e ele falou que não fala nada lá no cambojano, lá, né, no país lá que ele está vivendo. Quer dizer, 1 ano e pouco ele falou: Roberto, é impossível. Imagina eu aqui, sem ter, né? Eu acho que o bom disso tudo é que eu viajo, né, entre aspas, eu viajo sem sair do lugar, eu vou para vários países. Hoje mesmo já fui no Vietnã, já fui no Japão, já fui na China. E isso é muito legal porque vai enriquecendo também a minha cultura, porque eu vou aprendendo, né? Nessas lives que eu fiz aí, eu fiz live com o pessoal na Ilhas Faroe, Andorra, Lituânia, né? As lives que estão no Facebook e estão também lá no YouTube, né? Quem quiser olhar lá, tá lá. É muito legal, porque, por exemplo, lá nas Ilhas Faroe, quando eu fiz a live, a entrevista, o meu convidado, que é meu amigo de anos, inclusive a gente jogou futebol junto, eu tive uma passagem rápida no Botafogo também, nas categorias de base, e ele é um grande amigo, e aí ele mostrou que era 1h da manhã e estava claro, né, porque naquele período que eu fiz a live com ele, estava tendo um fenômeno lá que acontece todos os anos, e ele já está há 18 anos lá. Quer dizer, a gente fala, não é só de futebol também, porque é importante, né, que tem muitos jogadores que às vezes se sentem
sente essa solidão, né? E aí você pega, por exemplo, é muito ruim, eu acredito que deva ser ruim o jogador fazer um gol e ter lá, sei lá, 10, 15 mil pessoas gritando o nome dele, batendo palma, mas e o pessoal dele mesmo, a família, né? Pai, mãe, tio que não tá lá, irmão, primo, aquela galera que foi criada com ele. Então, eu procuro fazer isso, me colocar um pouco no lugar do jogador para fazer essa divulgação. Às vezes o jogador faz um gol, eu falo, pô, pode me mandar o vídeo que eu publico, não tem problema nenhum e tal. Eu fico muito satisfeito quando o jogador coloca o vídeo lá, eu compartilho lá na nossa página também. Enfim, a gente vai desenvolvendo esse trabalho aí, né, cara? Bacana Agora, demais. pô, obrigado. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para tua carreira. Um abraço aí pro Flamarion, um abraço pro Jefinho. Jefinho, que eu já vou, de antemão aqui, eu vou adiantar, hein? Jefinho é o nosso próximo convidado, segunda-feira, feriado aqui no Brasil. E o Jefinho é o nosso convidado, segunda-feira vai estar aqui na live. Obrigado, Jefinho, por ter aceitado o nosso convite. E segunda-feira estamos juntos fazendo esse bate-papo aí bem legal. Aqui, ó, deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui pro Gilson Dias e também pro Gabriel Coutinho, que tem muita gente que chega na live, assiste e tal, deixa só o likezinho, não manda nenhuma mensagem. Pessoal, pode mandar mensagem aí, ó. Manda mensagem aí aqui pro Tafarel, faz alguma pergunta. Só não vale perguntar. Eu acho que ele deve ter respondido essa pergunta várias vezes. De onde surgiu o nome? De onde surgiu o nome? Isso aí é de lei, ô Roberto. Isso aí não tem como escapar. Era na época da escola, o pessoal me zoava. Isso aqui é sua, Tafarel. Mas isso aí é. Eu já falo, eu já sou simples. Eu falo, não, é por causa do goleiro mesmo. Você não tem nenhum parentesco com ele, não, né? Não, de forma alguma. Até porque o seu nome é o seu primeiro nome. E o do Tafarel não é o primeiro nome. O nome do Tafarel é Cláudio André Tafarel, né? E o seu é o primeiro nome. E até a grafia é um pouco diferente, porque o Tafarel, goleiro, ele tem 2 Fs. Você tem um F só, né? O seu pai gostava muito de futebol, então, né? Quem escolheu o seu nome, que deve ter sido seu pai? Ele gosta muito ainda, né? Onde que eu vou, ele me acompanha. Claro, de longe, né? Que eu falo, me acompanha. Mas meu pai e minha mãe, toda a minha família, acho que eles são os principais. De eu estar aqui, eles são os principais motivos, junto com a minha esposa. Porque, Roberto, não é fácil você ficar tanto tempo desempregado como eu fiquei. E mesmo assim, eles apoiando, entendeu? Então, eles são os meus principais incentivadores, a minha fortaleza. E meu pai e minha mãe é. Minha mãe não gosta tanto, não. Fala que é corintiana, mas. Agora, meu pai gosta muito, meu pai acompanha. Meu pai, quando tem os jogos aqui, ele quer assistir. Ele só não assiste quando ele está trabalhando. Mas eles sempre tentam acompanhar de alguma forma, seja ou pelo menos manda uma palavra de incentivo, entendeu? Então, são assim, igual você falou anteriormente do Flamarion lá, do pai, eles são meus fãs número 1, né? E eu sou suspeito de falar deles dois. Tá certo. E assim, você nasceu em 93, né? E em 93 foi exatamente naquela época que o Tafarel, o goleiro, estava na crista da onda, né? Para mim, eu vou te falar, não é porque você está aqui comigo, não. Para mim, o Tafarel é o maior goleiro brasileiro de todos os tempos. Eu não vi o Gilmar, dos Santos Neves, eu não vi o Castilho, eu vi o Leão, né? Eu tenho 47 anos, eu vi, assim, muito menos goleiros do que quem tem, sei lá, 70 anos de idade. Mas para mim, de todos os goleiros que eu vi, para mim o Tafarel é o maior de todos os tempos. Era um goleiro frio, era um goleiro que não fazia muita palhaçada, não era muito espalhafatoso, né? Às vezes a bola vem rasteira, o cara faz uma ponte para pegar a bola ali no chão. Eu não gosto muito de goleiro assim, não, né? E assim, cara, o teu nome é diferente, mas é bonito, bacana. Na verdade, eu acompanhei pouco o Tafarel, né? Inclusive, teve uma vez, num jogo antes da Copa, eu tava na Copinha ainda, na Copa São Paulo, e o pessoal do Globo.com pegou aí, por causa do nome, né? Veio falar comigo. E eu tava fazendo uma boa Copa São Paulo. E aí eles me perguntaram. Na época o Marcos era o goleiro brasileiro, assim, o mais top, né? Uhum. E aí eles me perguntaram o seguinte, falou, Tafa, se fosse para você escolher, qual você escolheria? Tafarel ou Marcos? Eu falei, olha, o Tafarel eu não posso responder porque eu acompanhei ele pouco ou quase nada. Porque ele depois foi pro Galatasaray e tudo, aí eu já não acompanhei mais. E naquela época não tinha hoje tem ESPN que transmite tudo, as TVs. Naquela época não tinha tanto, principalmente campeonato turco, né? E aí eu falei, ó, então como eu vi o Marcos, eu escolheria o Marcos.
Aí beleza, né? Aí saiu a matéria lá, Roberto. Saiu a matéria lá falando que eu preferia o Marcos porque eu achava o Marcos melhor que não sei o quê. Eu falei, não falei isso, gente. Não falei isso, né? Mas fazer o quê? Tá lá publicado. É complicado, né? Aqui, ó, tem uma galera chegando aí, ó. Quando eu falo galera, eu falo no bom sentido, né? São amigos chegando aí. Claudeci! O Claudeci acabou de deixar o seu likezinho aí. Obrigado, Claudeci. O Claudeci jogou hoje, fez um gol, inclusive, lá no Vietnã. No Tan Quang Minh. Venceu por 3-0 lá o Becamex Binduong. E ele, pô, as pronúncias são complicadas. Escreveu, até escrevo, mas. Tá bem. Ele fez um gol lá, deixou o likezinho aqui. A Bruna e Leandro Alencar, né? Deve ser um casal. Acho que são conhecidos do Tafarel, deixou também. Tamires Vindilino, Tamires Luara Vindilino, com certeza parente. Opa, tá no Brasil ela? Isso, tá no Brasil, tá lá em Oswaldo Cruz. Ó, que legal. Quem deixou aqui também? Edson Teixeira. Aí, ó, deixou inclusive uma mensagem aqui, ó. Quem mais deixou aqui? Jackson, olha aí quem tá aqui, rapaz. Esse é jogador demais. Esse aí é interminável. Jackson Lima. E o Roberto, ele por coincidência, Roberto, eu não conhecia ele. Não conhecia o Jackson. Ele é meu vizinho de porta, você acredita? Olha que legal, cara. Que bacana. De porta. Ele mora, tipo, na frente de casa mesmo. Que coincidência, cara. Joga muito, tem uma carreira. Vou mandar um abraço pro Jackson aqui. Tem uma carreira brilhante lá em Malta. Vitoriosíssima. Aí, ó, nosso amigo Choles Califa, tamo junto. Aqui também tem o Marcelo Rincon. Marcelo Rincon, tu conhece, tá aí, ó, deixando as palminhas aí. Marcelão. Ó, o Edson Teixeira tá dizendo aqui o seguinte: acompanhando desde Pedro do Rio, Petrópolis. O Jackson deixou mais uma mensagem aqui. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Amém, Jackson. Fica com Deus também, irmão. Tô te acompanhando aí, esperando que você tenha uma temporada abençoada também, né? E que tudo corra bem aí, depois dessa pandemia aí, que todo mundo retome as suas vidas normais. Se Deus quiser, isso tudo vai passar. Tafarel, eu acredito que você falou que disputou a Copinha, né? Pelo Paulista lá de Jundiaí, não é isso? Foi pelo Paulista, isso, né? E aí você foi para o Palmeiras, depois, logo na sequência. E eu tenho uma pergunta para te fazer aqui sobre o Palmeiras, porque, historicamente, embora de alguns anos para cá, o Palmeiras tenha revelado alguns bons jogadores, inclusive hoje a gente tem Patrick de Paula, hoje, atualmente, tem Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, enfim, alguns jogadores subindo da base. Historicamente, o Palmeiras não era um clube tão formador assim, ele não dava tanta oportunidade, né? Esse período que você ficou lá, embora você não fosse da base do Palmeiras, você já tenha ido quase nos profissionais, né? Você profissionalizou e já estava embora você estava no Paulista no profissional com 17 anos, você foi para o Palmeiras com quantos anos? Eu fui com 19, mas aí eu fui para o Sub-20 do Palmeiras. Opa, beleza. Então, e aí vem a minha pergunta, né? Você chegou a perceber essa coisa, porque era em São Paulo, principalmente nos anos 90, 80, 90, início dos anos 2000, em São Paulo era o Palmeiras e no Rio era o Botafogo, que não davam assim muita oportunidade para jogadores formados, formava grandes bases, eram times multicampeões na base, mas eu não sei por que não subiam jogadores e estouravam nos profissionais, assim, igual já aconteceu com o Flamengo, o Fluminense, o Vasco aqui no Rio, em São Paulo com o São Paulo, que revelava muito, o próprio Santos, né? Corinthians talvez um pouco menos, mas também revelava muito. E o Palmeiras talvez fosse desses quatro aí o que menos aproveitava, assim, né, a base. Como é que você vivenciou isso lá, essa expectativa de subir para o profissional, estourar, né? Porque eu acho que um dos grandes fatores que fazem com que um jogador de futebol tenha um rendimento bom ou ruim é o psicológico, né, o Tafarel? Então isso tudo conta, né, muito, porque fica naquela ansiedade, não, eu tenho que estourar, eu tenho que provar, eu tenho que é a minha chance, é a minha oportunidade. Como é que foi para você, cara, chegar no profissional do Palmeiras ali e tal, aquela expectativa de estourar, de jogar em cima? Você lembra de alguns jogadores do profissional da tua época lá, como se te davam moral, né, como se diz na gíria do goleiro? Conta aí um pouquinho pra gente dessa tua transição ali no Palmeiras. Olha, Roberto, um pouquinho antes de eu ir pro Palmeiras, começou a aparecer algumas coisinhas, porque eu fiz uma excelente Copa São Paulo.
Eu vinha de um bom campeonato estadual na minha categoria e depois já juntou com a Copa São Paulo e eu fui artilheiro da equipe, fiz gol contra o próprio Palmeiras num jogo que foi televisionado e ali deu para aparecer bem, Roberto. E aí começou a aparecer algumas coisinhas, tudo, e nisso, só que são outros clubes, claro, e o Palmeiras, a primeiro momento, não tinha falado nada. Só que aí teve uma época que eu não lembro por que, se eu tava de folga, não sei, eu sei que eu fui para minha casa, e aí eu recebi o convite do diretor na época, que é o Jair Justo, e, e ele me fez o convite. Na hora eu liguei pro meu pai, e aí bateu isso aí que você falou, que o Palmeiras não tinha essa característica de clube formador. E aí eu falei assim, ó, se eu for para lá e ficar estacionado, como é que vai ser? Embora o Palmeiras não estava passando um grande momento, né? Porque o time do Palmeiras, tanto é que na semana que eu cheguei lá, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, mas no mesmo ano caiu para a Série B. E eu fiquei com esse receio. Eu fiquei com esse receio e eu até dei uma. Eu fiquei, como eu tinha algumas outras coisas bem encaminhadas, eu fiquei esperando. Só que aí nisso o cara do Palmeiras me deu meio que um ultimato. Falou, ó, tá, se você vir, beleza, senão a gente vai atrás de outro, tal. Aí começou aquela conversa. E aí eu conversando com meu pai, né, que eu sempre, essas coisas eu procuro sempre passar para ele, para ver o que ele acha, tudo. E aí a gente falou, não, então vamos pro Palmeiras, era uma coisa assim, era um clube grande, querendo ou não, podia estar numa situação ruim, podia ter essa característica de não clube formador, mas não deixa de ser um clube grande. E era o meu sonho, realmente eu sempre tive o sonho de ser um jogador profissional, de jogar em time grande, e essa era uma grande oportunidade, Roberto. E aí eu fui em 2012 para lá, cheguei lá e foi isso que aconteceu, que foi campeão da Copa do Brasil, mas posteriormente foi rebaixado para a Série B. E aí a gente vive uma expectativa muito grande, porque o time sem dinheiro, o pessoal vai utilizar o pessoal da base, né? Só que não foi isso que aconteceu. Eles começaram a contratar outros jogadores, também tinha Libertadores, o Palmeiras jogou Libertadores esse ano, então aí no caso, eles foram usar, tipo, dois, três da base e olha lá, entendeu? Então foi um período muito ruim, que aí tinha o time B também, tinha o time B, ou a gente jogava no sub-20 ou a gente jogava no time B, porque a gente não tinha essa perspectiva de subir. A gente fazia um coletivo ou outro com o profissional, então o pessoal não acompanhava muito a base. Até por isso, o pessoal não formava tanto, Roberto. Hoje não, hoje se você for lá, tipo, deve ter toda semana treinamento com o profissional, o pessoal sobe para treinar junto, entendeu? Então hoje, acredito que deve ser bem diferente da minha época, entendeu? Então isso aí travava muito jogador. Eu lembro que na minha categoria sub-20 tinha 50 jogadores e no Palmeiras B mais de 30. Então você coloca aí 80 jogadores na mesma faixa etária, entendeu? Então era muito difícil, muito atleta bom, Roberto, que eu converso até hoje, que parou de jogar por N situações, mas infelizmente o funil fica estreito, né? Só continua mesmo quem ou tá afim de roer o osso mesmo, como a gente fala, né? Ou conseguir estourar de verdade. Mas assim, realmente foi uma época que antes de eu ir, voltando, eu fiquei numa sinuca de bico, viu? Eu não sabia, sinceramente, se eu ia ou não. Mas acabei indo e não me arrependo, não. Acredito que foi uma época muito boa para mim, época que eu cresci, assim, mentalmente, coisa absurda mesmo. E só a questão profissional que não foi muito boa para mim, porque, como eu te falei, eu acabei sendo emprestado, e aí o atleta começa eu deixei abaixar a guarda mesmo, lesionei o joelho, entendeu? Então, isso aí vai sendo tipo como que eu posso dizer? Tipo um avalanche, né? Vai ganhando uma proporção que você não consegue segurar. E aí, depois que eu coloquei a mão na consciência, falei, não, peraí, não tá legal, vamos mudar, vamos mudar. E aí eu retornei minha carreira, Roberto. Depois que eu saí do Palmeiras, aí eu consegui retornar minha carreira, graças a Deus. Você machucou num jogo? Foi treino? Foi o quê? Não, foi num treino, cara. Foi num treino sozinho. A gente treinando num sintético, só que eu de chuteira. E aí, quando eu fui mudar de direção, meu pé ficou preso no chão, aí deu aquele estalo que na hora parecia que tinha quebrado minha perna no meio, sabe? Nossa, uma dor insuportável. E aí só fui fazer a ressonância mesmo para ter a certeza da gravidade, mas já sabia que tinha rompido já.
É cruel isso. Eu sei, falo de cadeira porque eu também tive reconstrução de ligamento, é complicado. Cara, e aí você ficou esse tempo sem jogar nessa época, ó. Tem um pessoal participando aqui, ó. Já, eu não vou esquecer dele, não. José Eduardo Pincelli é parente do Eduardo Pincelli. Acho que eu não sei se eu sempre esqueço se é pai ou se é tio. Daqui a pouco ele vai falar aqui. Né? O Eduardo Pincelli é um jogador de futebol também que está lá no Chipre. Ele está perguntando: é bom viver na Geórgia? Você não vai responder agora, você vai responder quando a gente chegar na Geórgia. Aqui, ó, ele perguntou também: fala alguma peculiaridade do país sobre a Geórgia. Já você vai falar também sobre a Geórgia. Um abraço aqui para o Otávio Silva também, que deixou o seu likezinho, deixou o seu curtir. Obrigado aí, pessoal que está chegando. Está batendo um papo aqui com o Tafarel, que é jogador do Chucura Koblet, lá da Geórgia. Geórgia que é um país que, como eu estava falando para ele, inclusive eu sei um pouco sobre a Geórgia, porque poucos brasileiros passam por lá, pelo menos menos do que a frequência que eu vejo outros países. Mas e aí, cara, você ficou... o seu José Eduardo está dizendo aqui que ele é o pai do Eduardo Pincelli. Eduardo Pincelli, que é um homem... um homem muito... Não vou dizer religioso, porque acho que religião não faz ninguém, né? Ele é pastor, ele faz as reuniões, os cultos no Chipre, e é muito legal. O Eduardo é um cara que já tem bastante experiência no futebol, acho que está com 37 anos, se eu não me engano. Está jogando lá no Chipre, já com a carreira já há bastante tempo lá construída. Obrigado, seu José Eduardo, pela sua participação. Fica com a gente aí que daqui a pouquinho o Tafarel vai responder aí as perguntas que o senhor fez aqui, eu não vou esquecer, não. E aí, cara, você ficou lesionado e tal, e ficou quase 2 anos, 1 ano e pouco, você falou, né, para voltar a jogar. 1 ano e meio, foi isso? Isso. Na verdade, eu falo isso pelo período que eu fiquei sem jogar uma partida oficial, né, Roberto? Que eu joguei a última partida oficial que eu tinha jogado foi pelo Uberlândia, em 2014. E aí, nisso, eu fui me empregar novamente quando eu fui para a Indonésia em 2016. Então, deu mais ou menos 1 ano e 8 meses, por aí. Só que eu fiquei na Indonésia coisa de 2 meses, porque lá na época só tinha torneios, assim, e também eu fiquei com muito receio, porque foi minha primeira equipe depois que eu lesionei o joelho, e o pessoal falava que o tratamento lá não era aquelas coisas, e eu fiquei com muito receio de machucar de novo, entendeu? Então, esse período, assim, foi um dos pontos mais difíceis. Você conseguiu no Uberlândia sozinho? Apareceu lá no Uberlândia? Não, no Uberlândia eu fui através do empresário, eu tava no Palmeiras ainda. Isso, eu tava no Palmeiras ainda, né, em 2014, e o pessoal lá tava jogando módulo 2, e aí o pessoal fez o convite, pô, lá é uma estrutura muito boa, Uberlândia realmente me surpreendeu, e aí depois eu joguei lá em abril, e aí depois eu fui me empregar só em 2016, que aí foi no caso que eu fui pra Indonésia e fiquei só 2 meses. Então, mas por que você ficou esse tempo todo sem jogar? Você machucou no Uberlândia? Não, no caso, a gente jogou no Uberlândia o módulo 2, acabou em abril. E aí, então, aí eu fiz um teste, eu fui fazer um teste aqui na Áustria, aí acabei não ficando, porque eu fiquei, acho que coisa de 1 mês e meio em casa, e aí quando eu fui pro teste, eu tava totalmente despreparado, sabe? E cheguei lá, bati e voltei. E também cheguei lá no final cheguei no final de temporada lá, não foi nem um pouco bom, assim, pra mim. E aí depois eu fui para um time de Goiás, que aí e tudo isso emprestado, que eu era ainda atleta do Palmeiras, aí eu fui para um time de Goiás, no Caldas Novas, e aí foi lá que eu me lesionei. Só que lá eu não tinha, foi na semana que eu me regularizei para jogar a primeira partida, e aí eu lesionei o joelho, entendeu? Aí foi que eu não pude nem entrar em campo, aí voltei para São Paulo, né? E aí fiz a cirurgia, aí fiquei, no caso, tratando em São Paulo, tratei um período curto em São Paulo, depois fui para minha casa, aí fiquei até no meio de 2015, quando acabou meu contrato, aí eu fiquei curado da lesão, né? Fiz todos os testes lá, o Palmeiras, pô, me deu todo o suporte e fiz todos os testes possíveis, tava 100%, e aí acabou o contrato, né? Aí eu fiquei 2015 do término do contrato até fevereiro de 2016, quando eu fui para a Indonésia. Uhum. E lá na Indonésia também não teve sequência, né? Então, Roberto, lá foi assim, foi uma coisa bem estranha, porque lá eu não sei, eu posso estar equivocado, mas eu acredito, pelo que me falaram, lá teve um negócio de esquema de resultado aí, no eliminatórias, e o pessoal foi meio que banido. Teve um negócio de resultado
Indonésia e Bahrein. E aí, no caso, todos os campeonatos da Indonésia não tinha a FIFA não tinha tipo qualquer como que eu posso dizer a palavra? Não tinha qualquer domínio, entendeu? É como se fosse um torneio paralelo deles, entendeu? Por exemplo, você poderia fazer 50 gols lá que não contava nada. Era como se fosse um torneio interno, sabe? E aí bateu com medo, foi meu primeiro clube depois que eu operei o joelho. E como eu te disse, o pessoal falava que o tratamento lá não era bacana. E aí eu fiquei com muito receio. Fiquei com muito receio. O clube me pagou direitinho, o clube que eu fui lá. Não tenho o que reclamar. Mas aí eu peguei o dinheiro e falei, não, quer saber, eu vou embora. Eu vou embora porque não dá não, isso aqui vai que eu me machuco de novo. É meu primeiro clube depois de 1 ano e pouco sem jogar uma partida oficial. E eu fiquei com muito receio. Conversei com os meus pais, eu falei, não, vou voltar para o Brasil, vou tentar no Brasil. Porque se eu me lesionar aqui, porque uma que não tinha nada, por exemplo, se eu me lesiono lá, nada ia obrigar eles a cuidar de mim, a fazer a cirurgia, entendeu? Até porque não tinha, tipo assim, não tinha como eu recorrer à FIFA, porque a FIFA não tomava conta de nada. Hoje não, hoje é uma liga sacanagem, hoje é uma liga que é bem reconhecida, que paga super bem, mas na época não. Eu fui lá em 2016, não tinha nem liga, pra você ter uma ideia. Era totalmente assim, no escuro mesmo. Eu fui no escuro, mas aí não paguei pra ver, não. Aí eu falei, não, vou voltar pro Brasil. Aí voltei pro Brasil. Ainda está parado lá na Indonésia, ainda não recomeçou. Recentemente eu entrevistei o Beto Gonçalves, que é brasileiro, naturalizado, joga na seleção. Sim. Vinha jogando na seleção, mas aí parou para a pandemia, trocou o técnico. E ele não tem sido convocado ultimamente, mas já falou para o técnico que, apesar dos quase 40 anos, estava para completar 40 anos, estava se colocando à disposição, porque faz muitos gols lá na Indonésia, o Beto Gonçalves, Beto Belém. E aí você voltou para o Brasil, terminou o teu contrato com o Palmeiras, né? E aí você já estava... empresta daqui, empresta dali. Como é que foi dar sequência na tua carreira sem contrato com o clube? Porque, querendo ou não, é meio que uma segurança. Não, ainda tenho um contrato com o clube aqui, pode pintar uma esperança de repente voltar. Como é que estava a cabeça do Tafarel nessa época aí? Olha, muito, muito difícil, Roberto. Sem dúvida nenhuma, acho que foi um dos períodos mais difíceis da minha carreira, porque a todo momento, você pensa em parar. Você pensa, assim, é natural você falar, não dá mais para mim, isso aqui não é para mim, entendeu? E só que aí aí teve essa oportunidade de eu ir para Indonésia, e aí não foi bacana, e depois, logo quando eu voltei, aí eu consegui recebi uma proposta para mim ir para Horizonte, lá do Ceará, que era um clube que ia disputar a Taça Fares Lopes lá, que é como se fosse a Copa Paulista aqui em São Conheço. Paulo, né? Então, e aí lá me abriu as portas, e lá deu toda a estrutura, assim, uma estrutura pequena, mas tinha tudo que eu precisava, que era uma boa academia, era uma boa alimentação, porque, querendo ou não, quando você rompe o ligamento do joelho, o teu melhor parceiro é os aparelhos de academia, né? Você tem que fazer, não adianta, senão você sente uma dor insuportável. Então lá que eu consegui retornar realmente a fazer gols, a voltar a ter uma partida oficial, né? Porque até então na Indonésia também não era oficial, entendeu? Então eu vim jogar uma partida oficial no Horizonte. E aí foi bom, pô, foi bom demais, assim, foi um período curto, eu fiquei lá, acho que fiquei 4 meses lá só, 4 meses. Mas aí você começa, né, Roberto? Você pula de galho em galho, cara. Então, É era isso que eu ia complicado, falar, para você, sabe, muito o Tafarel, complicado. porque assim, ó, eu já conversei com vários jogadores brasileiros, né, nessa nossa caminhada aí, que o cara fala, eu prefiro estar jogando, não vou falar o país, porque de repente só tem o cara de brasileiro lá e vai falar, pô, foi eu que falei isso para ele. O cara fala, eu prefiro estar aqui, jogando aqui, do que estar no Brasil, fazer um contrato de 4 meses. Eu acho até que deveria, né, ter uma lei aí que, sei lá, que proibisse esses contratos, mas enfim, os clubes estão tão de pires na mão, né, por N situações. Tem clube que está de pires na mão porque tem dirigente safado, mas tem clube que está de pires na mão porque está de pires na mão mesmo, porque não tem investidor, está complicado para todo mundo, enfim. Mas vários jogadores falaram para mim, eu prefiro estar num contrato aqui, que eu sei que é um contrato por temporada, que eu vou ter casa, alimentação e o meu salário em dia todos os meses, durante 12 meses, do que estar no Brasil jogando uma Série C regional, uma Série B estadual, né? Enfim. E aí o cara acaba indo para alguns países e aí muita gente fala, caramba, o fulano saiu daqui do Brasil, saiu do Rio, saiu de São Paulo para ir lá para não sei aonde. Claro, porque lá é sério, lá se paga o salário em dia, tem toda
uma estrutura, tem toda uma prerrogativa que vai fazer com que o trabalhador, não é um jogador de futebol, ele tem aquela segurança, entre aspas, de pelo menos estar desenvolvendo a sua atividade profissional, né, Tafarel? Com certeza, Roberto. Isso aí é o que mais frustra, né? Porque é, o Brasil vive um problema, cara, que acho que não é só no futebol, né? Acho que é em todo lugar. Gente safada, isso aí é em todo lugar, né? Mas aí é muito difícil fazer os contratos aí no Brasil, porque, por exemplo, geralmente é contrato de 4 meses. Você pega um contratinho de 4 meses, aí você não tem aquela sequência, aí você fica 2 meses em casa. Aí para você se empregar novamente é triste, é difícil. Agora aqui não. Antes de eu vir para cá, eu sempre coloquei na meta, eu falei, não, eu quero ir para fora do país, por quê? Por causa dessa segurança que a gente tem. Igual, eu assinei o contrato de janeiro a dezembro, né, no caso. Então, você sabe que você vai receber, você sabe que você, tipo assim, eu não tenho o que reclamar daqui do Extracampo. Tudo que eles falaram para mim, eles cumpriram. Seja casa, seja... Tem lugares que eles mentem para você na cara dura. Eles mentem para você olhando no teu olho, assim, fala como se fosse, tipo assim, a pessoa mais honesta do mundo, mas quando você já conhece, você sabe, né? Então você sabe, não, peraí que a gente sabe com quem que a gente está lidando. Agora, aqui no Chucura, eu não tenho o que falar, cara. Realmente tudo que eles falaram para mim, tudo que eles bateram na tecla e falaram assim, ó, a gente pode isso e aquilo, a gente concordou. Poxa, não tenho o que reclamar, Roberto. Isso aqui realmente é muito diferente do Brasil. No Brasil eu conheço N jogadores aí de qualidade, assim, que, por exemplo, às vezes até aparece alguma coisa. Parece assim, apareceu tal clube. Mas não vai, sabe por quê? Não é nem questão profissional, sabe porque não vai receber. Sabe que vai lá para passar nervoso. Sabe que vai, tipo, tem uma pessoa que, tipo assim, às vezes, a grande maioria tem filho, tem esposa. Aí fala, Tafa, como é que eu vou para tal lugar, sendo que eu sei que não vai pagar, eu vou passar nervoso, vou ficar longe da minha família, porque geralmente esses clubes não dão casa para você, né? No caso, ou você mora em hotel, ou você mora em alojamento, assim, né? Mas tem gente que prefere ficar em casa do que ir para um clube sabendo que não vai receber, entendeu? E eu não critico, não. Eu tenho uma. Eu penso comigo, Roberto, que, por exemplo, eu tenho que estar jogando. Porque eu acho que eu em casa eu perco, a gente perde muito. Seja a parte física, seja a parte técnica. E querendo ou não, a pessoa que te olha diferente quando você está empregado ou quando não. Isso aí é fato, entendeu? Mas tem gente que não paga o preço, não. Fala assim, não, eu não vou para não receber, vou nada. E conheço muitos assim, Roberto. Eu tô nessa estrada aí da bola aí já durante um tempo, né? Então eu também conheço muita gente aí que, enfim, a gente acaba conhecendo, né, N pessoas aí no mundo da bola. Mandar um abraço aqui, o Tafarel, pro Giovanni Henrique, é jogador profissional também, se eu não me engano, tá jogando na Alemanha. Um abraço aí, Giovanni, que tá acompanhando. E aí, eu vou colocar aqui, ó, quem quiser seguir o Tafarel no Instagram, o Instagram dele é @TafarelVindilino, não é isso? Perfeito. @Tafarel com F só, Vindilino. Então, é fácil, né? É um nome fácil. Não tem muito... O difícil é Roberto Silva, que tem um monte, né? Se você botar Roberto Silva aí, vai aparecer 500 mil. Agora, Tafarel Vindilino, né? Só você botar lá no Instagram. Se eu colocar Tafarel, já aparece. Tafarel com F só, né? Sim. Eu tenho um amigo Tafarel no Facebook, que inclusive é jogador de futebol, ele é goleiro. Estava em Portugal. Não sei se ele continua atuando no futebol, se virou treinador de goleiro, não sei. Mas é jovem ainda, estava jogando em Portugal. Depois eu vou até confirmar. Aqui, e aí, lá no teu Instagram, na biodescrição do teu Instagram, né, que o pessoal chama de bio, lá na bio do teu Instagram, tem um link dos teus gols, do teu, talvez seja um dos últimos antes de você ir para fora, né? Ir para a Geórgia, que eu dei uma olhadinha rápida lá, era no Porto Velho, é isso? Ou no Galvez? Eu joguei no Galvez e no Porto Velho, nos dois. Mas o vídeo que tá lá é o gol dos dois? Jogada dos dois times? Isso, tem nos dois, tem os dois. Tem os melhores momentos, porque eu fiz gol nos dois, né? Então aí eu aproveitei e coloquei os dois no mesmo vídeo. Beleza.
Paulo Roberto também chegando por aqui. Um abraço, Paulo Roberto. Obrigado. Esse rapaz, olha, eu fico até assim, eu fico lisonjeado e fico assim, até, caramba, toda postagem que eu faço ele curte. Obrigado de coração, Paulo Roberto. Tem um grupo de amigos, sabe, assim, que são pessoas que eu não conheço, não tenho contato, mas que estão sempre ali. Eu faço uma postagem e já chega lá, curte, estão sempre acompanhando esse trabalho. São pessoas que realmente gostam do trabalho e assim, por causa dessas pessoas que eu ainda não parei. Até as lives que eu comecei a fazer, Tafarel, foram pedidos, né, que eu recebi. Pô, por que você não começa a fazer live e tal? Porque antes eu tinha, quando eu tinha um site, eu fiz algumas matérias, mas era texto, né? Fazia as entrevistas e publicava em texto. E agora com a live é legal, porque você pode bater um papo, né? E aí, se você errar, você fala assim, não, peraí, não foi isso não, e volta, né? Fala de novo. Agora você no texto, irmão, botou lá igual você falou. Eu não falei isso, agora já era, tá lá, tá escrito. Exato. Tá escrito um abraço. Eu lembro de você teve uma passagem, eu queria, porque você ficou meio cigano aqui, vai ali, volta ali, vai aqui, vai ali, mas você teve uma passagem também legal no Serrano, né? Aqui no Rio de Janeiro. E assim, eu tenho alguns amigos lá no Serrano, o Alex Arruda. Pô, o Alex Arruda é irmão do Alan Arruda. Na verdade, eu conheci o Alex através do Alan. São pessoas fantásticas. Talvez você tenha conhecido o Alex lá, né? O Alex acho que já era diretor quando você passou lá. Claro, se hoje eu tô aqui, eu devo muito a ele, Roberto. Caramba, que legal, é mesmo, cara? Exato. Não, eles são amigos em comum do Jefinho, né? Eu tenho eles como... Na verdade, o Alex foi meu treinador no Serrano ano passado, né? Hoje ele tá tendo uma outra função no Serrano. É gerente. Mas ano passado ele era... Isso. Ele era treinador e aí quando acabou a competição lá no Serrano, a gente conversou, né? E ele tem muito contato com o Jefinho aqui, porque o Jefinho é de Petrópolis também, né? E aí, através dos dois, que abriu essa porta para mim vir para cá. Cara, que legal, que bom. E, assim, a gente vai chegar na Geórgia, né? O Serrano já foi um clube, assim, de muita tradição no futebol do Rio de Janeiro e passou por momentos complicados, né? Mas que, assim, na mão do Alex e de alguns empresários, eu não sei exatamente, eu não estou muito por dentro, não conversei com o Alex sobre isso, mas de algumas pessoas que resolveram investir lá e está começando a se reerguer, tentando retomar aí os dias de glória lá no Serrano. E eu, sem dúvida, Tafarel, tenho certeza que quando você se aposentar do futebol, eu espero que a sua carreira tenha uma longevidade grande aí, você vai lembrar de algumas pessoas, e dessas pessoas que você vai lembrar muito do Alex, porque ele é uma pessoa fantástica, foi jogador de verdade, foi o primeiro jogador brasileiro da história do Ferencváros, né? Ferencváros, lá da Hungria, jogou no Vasco, jogou no Flamengo, e é uma pessoa fantástica. E agora que eu lembrei, né, que você joga no mesmo time do Jefinho, o Jefinho é petropolitano, era amigo em comum lá do Alex. Como é que foi a passagem lá no Serrano, cara? Assim, o que trouxe para você assim, de aprendizado? O que foi legal? O que não foi muito bom? Porque foi teu primeiro clube no Rio, né? Perfeito. Não, foi bacana demais, Roberto. Lá principalmente pelas pessoas, né? O Alex, igual você falou, é uma pessoa... Às vezes a gente pergunta assim, o que não foi bacana? Fala, pô, não foi bacana jogar aquela segunda lá, aquela Série B lá, com os campos meio ruins, com estádio sem água para tomar banho, né? Nem no clube, né? Que de repente teve alguma passagem lá e fala, nossa, a gente teve que jogar lá no interior, lá de não sei aonde, pegou uma estrada de chão. Não, o ano passado, com certeza, o ponto negativo era o nosso estádio, o campo lá. Nossa, Roberto, era horrível, era impossível você conduzir a bola lá. Esse ano tá uma estrutura belíssima, assim, mudaram totalmente o clube, assim, parece que mudou da água pro vinho. Mas assim, eu digo pelas pessoas que eu convivi lá, cara, foi sensacional. O Alex, o próprio Marcelo Macedo, que estava lá como gerente, são pessoas que realmente me ajudaram muito. O nosso time, no caso, era um time bastante bom tecnicamente, assim, só que a gente não conseguiu encaixar. Com certeza, se a gente conseguisse encaixar, Roberto, a gente brigaria pelo acesso. Mas, assim, o primeiro objetivo que foi proposto para a gente foi alcançado, que não foi de não cair, né, no caso. Mas o nosso grupo, assim, falando das pessoas e dos profissionais, não tem o que falar. Realmente foi um lugar bem gostoso, que eu voltaria tranquilamente, principalmente agora com essa estrutura, né?
E de vez em quando eu converso ainda com o Alex, tô até devendo mandar uma mensagem para ele, mas realmente é um clube que eu aprendi a gostar, Roberto, porque eu não conhecia, vou ser sincero para você, eu não conhecia o Serrano. E olha que eu acompanho futebol, viu? Mas eu não conhecia. Tanto é que quando eu recebi o convite, eu fui dar uma pesquisada, porque a gente pesquisa, né, para saber onde você vai, onde a cidade, enfim. Mas eles ganharam um novo torcedor. A torcida lá é fantástica, a torcida tipo, não é torcida grande, mas é uma torcida que é exigente, que cobra, mas ao mesmo tempo é uma torcida que te abraça. Eu fiz um gol bem bonito lá, eles elegeram como um dos gols mais bonitos do Atílio. E entendeu? Então é uma torcida assim que merece, Roberto. Não só a torcida, mas acredito que as pessoas que estejam trabalhando lá dentro merece colocar o Serrano no mínimo na primeira divisão. E aí depois alçar voos maiores, né? Mas no mínimo na primeira divisão tem que estar. Legal, legal. E assim, você jogou no Porto, o Porto Velho, foi Porto Velho, né? O time que você jogou? Isso. Porto Velho e Galvez, né? Como é que foi lá no Acre? Como é que foi a passagem lá? Foi legal? Foi legal. Eu até brinco com os meus amigos que eu falo que quando a gente é surpreendido positivamente, a gente tem que espalhar, né, para os outros. Roberto, eles me pagaram tudo e mais um pouco. Que Entendeu? legal. Tudo que eles falaram para mim, eles cumpriram. Não sei se é pelo fato deles serem clubes assim geridos por pessoas, por exemplo, o Porto Velho é gerido pelo acho que né, mecânico de avião, mas que trabalha na negócio de exército, essas coisas. Então são pessoas corretas, que é o Maranhão, pô, um cara sensacional. E o presidente e o Galvez é da Polícia Militar. Então são, querendo ou não, são entidades que procuram fazer as coisas corretamente, né? Então, Uhum. Roberto, tudo que eles falaram para mim, eles cumpriram. Então não tenho o que falar desses clubes. Claro, o campeonato não tem a visibilidade. Isso aí é claro quando você vai para esses lugares. Até você jogar naquela época não tinha calendário, o Galvez nem o Porto Velho. Hoje o Galvez joga a Série D, mas na época não. E, e claro, a visibilidade é bem inferior a outros lugares. Mas, assim, é um lugar gostoso, campos são bons. Joguei nos campos lá do Acre lá. E em Porto Velho também não são ruins. Entendeu? Claro, tem um ou outro que foge um pouquinho. Mas, é assim, botando na balança pesa bem mais pelo lado positivo, com certeza. Legal. Aqui, ó, vamos voltar aqui na pergunta aqui do seu José Eduardo, né? Que é o pai do Eduardo Pincelli. Aí você chegou na Geórgia, né? Jefinho fez o meio-campo lá, o Alex e tal. Jefinho chegou primeiro que você, né? O Jefinho já é georgiano já. O Jefinho já Ah, tá aqui 4 anos. então. Eu nem sabia. Que legal. E aí, você chegou na Geórgia, Chucura, não conhecia muito, né? Só pra gente deixar claro aqui, o Chucura joga. É como se fosse uma segunda liga, né? Perfeito. Tem duas nomenclaturas, tem aquela primeira liga e tem a segunda liga, né? Então, teoricamente, né, poderia ser uma estrutura inferior, alguma coisa assim, mas ao que tudo indica não é, pelo menos é o que eu vejo nos vídeos, né? Parece que a coisa é bacana. Não, aqui, Roberto, ó, a cidade que eu moro aqui é uma delícia. É litoral, né, daqui da Geórgia. O Ó, aí Bulete fica já tá respondendo a pergunta do seu José Eduardo, que ele perguntou: é bom viver na Geórgia? top, top demais. Aconselho, viu? E olha que eu nem ando tanto, viu, Roberto? Pessoal, até o Jefinho fala para tirar eu de casa é difícil, mas eu digo que assim, me surpreendeu demais positivamente aqui. A cidade que eu moro é uma delícia, com o Bulete, né? E você falando da estrutura do clube, a estrutura do clube não deve nada para ninguém, viu? Tem a nossa academia, tem um estádio que é bom. Hoje assim, o gramado está bem prejudicado, mas tem um estádio próprio, entendeu? As pessoas que trabalham lá no clube são pessoas profissionais realmente, que você sabe que estão ali não é por acaso, não é por simplesmente ser isso ou aquilo, não. As pessoas estão ali para realmente a benefício do Chucura. E tanto é que a gente está colhendo esses frutos, né? Que a gente está muito bem na competição. A gente teve um deslize
no último domingo, né, que a gente perdeu, a segunda derrota apenas no campeonato, mas a gente tem tudo para conseguir o nosso objetivo, que é o acesso, né, que é, no caso, o acesso é sendo campeão direto, né, ou ir para os playoffs, o segundo e o terceiro contra os três últimos, no caso da primeira divisão, entendeu? Então, o clube aqui, como eu te falei anteriormente, eu não tenho o que falar, Roberto, não tenho o que falar, assim, o extracampo aqui é sensacional, os meninos também, os jogadores, me receberam da melhor maneira possível, entendeu? Embora a comunicação seja muito difícil, a comunicação aqui é complicado, você entende alguma coisa assim, tipo, dentro de campo, né? Você entende, mas, por exemplo, para você falar é outra coisa. É muito difícil. Mas você vai pegando, né? Você vai pegando aos poucos, assim, as gírias também, que eles falam bastante aqui, porque as palavras são muito grandes. Então, tipo assim, tem muitas palavras que eles abreviam, assim, que dá para você entender um pouquinho. Mas, como falou o Matheus, né, na live lá que joga no Camboja, realmente é difícil demais. É muito difícil a língua. Aqui na Geórgia não é diferente, não. Tá aí, então, o seu José Eduardo Pincelli respondido a sua primeira pergunta. É bom viver na Geórgia? Top. A segunda pergunta que ele fez aqui, ó. Talvez essa pergunta fosse mais própria para o Jefinho. De repente eu encaixo ela na segunda-feira também. Mas tá aqui, ó. Fala alguma peculiaridade do país. Talvez ele esteja querendo dizer, a pergunta dele esteja no sentido cultural, né? De repente alguma coisa, por exemplo, na Índia a vaca é sagrada, e aí não se come a carne de vaca, né? Enfim, em alguns países do Oriente Médio o pessoal come com a mão, né? Não tem talher e tal. De repente ele quer saber alguma peculiaridade que você possa ter vivido aí, ter presenciado, e que seja alguma coisa bem, bem particular da Geórgia. Tem alguma coisa diferente assim, ou é tudo normal, tranquilo, nunca percebeu nada tão diferente assim? Olha, assim, eu já devo ter passado por alguma coisa, Roberto, mas assim, de cabeça eu tô tentando buscar, mas eu não tô lembrando, assim, de uma coisa, assim, muito diferente que eu vi, sabe? Até porque aqui onde eu vivo, realmente é um lugar, assim, que é muito parecido, eu até tava falando com o Jefinho hoje, é muito parecido com a minha cidade, claro, tirando a praia. Mas eu digo assim, é uma cidade interior, é uma cidade que tipo assim, é totalmente calma, que tipo assim, você vê os velhinhos, bem velhinhos nas praças, sabe? Jogando os joguinhos que eles jogam aqui, que eu não sei o nome. Mas, cara, mas parece muito cidade do interior. Aqui eu vejo muito assim, você vai viajando pro interior, Roberto, tem muita vaca no meio da estrada, meu. Vaca solta, porco solto, é tudo solto assim, ó. Entendeu? A coisa mais diferente que eu vejo assim é isso. Por exemplo, a gente foi jogar no interior aqui há umas 2 horas, daqui domingo passado, e é uma cidade assim, que também tem praia onde a gente foi jogar. Mas você chegando na cidade, parece que você tá entrando num sítio assim, ó, que é os caminhos bem estreitos, e aí, tipo, tem porco, mas é porco grande mesmo, não é esses porquinhos, não, é porco grande, no meio da rua. A vaca, por exemplo, se o ônibus não parar, passa em cima da vaca, e é assim, desse jeito. Mas assim, tirando isso, acho que o Jefinho pode responder melhor para mim na segunda, viu? Que eu não. Não lembro. E tem quantos brasileiros não, mas tem quantos estrangeiros no seu time, além de você, do Jefinho, tem mais algum estrangeiro? Não, só eu e o Jefinho mesmo. Ah, legal. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta do. Antes eu quero mandar um abraço também para o Maicon dos Santos, é o meu amigo lá de Andorra. Esse também é de verdade lá em Andorra, embora o futebol lá seja semi-profissional. Mas o Maicon tá lá desde 2000 e qualquer coisa, eu acho 2004, se eu não me engano. Tá lá há bastante tempo, é quase um cidadão andorrano. É quase um cidadão andorrano, não, né? Já é um cidadão andorrano, embora não tenha. É diferente você ser um cidadão da cidade e você ser naturalizado ou ter a nacionalidade, né? Não vamos confundir. Tem muitos brasileiros que vivem no país há muitos anos que não tem essa. Não estou dizendo que seja também o caso do Maicon, porque eu não sei. O Maicon esteve no Brasil em 2019. E foi muito legal, ele veio ao Rio de Janeiro, ele era do Paraná, de uma cidade chamada Mariluz, lá do interior do Paraná. Ele veio ao Rio, me trouxe uma camisa, uma capa de chuva lá, que o time, foi até curioso, porque em 2019 ele estava num time lá chamado Inter Scouts, e aí em 2020 ele trocou de time, ele voltou para um time que ele havia jogado lá, que é o Saint Julien,
E aí, esse ano, o Inter Scout papou tudo. Papou a Copa, papou a Liga, papou tudo. E aí eu fiquei com a camisa e falei para ele, ó, agora eu sou campeão, você não é, porque você saiu do time, enfim. Mas eu fui campeão porque eu tenho a camisa lá do Inter Scouts, a quem eu agradeço aí. Eu agradeço a todo mundo que me mandou camisa, obrigado. Se eu tivesse as camisas que me prometeram, eu teria mais de 100. Mas tudo bem, faz parte. Não, faz parte. Às vezes o cara não tem, às vezes o clube não dá também, Roberto. Não, mas já teve gente que falou assim, ó, tô indo pro Brasil, cara, vamos marcar e tal. Eu falei, não, beleza, tamo junto. E teve gente que teve no Rio de Janeiro, tirou foto e depois voltou e falou, cara, tu vai me perdoar. Eu esqueci, cara, que perdoar nada, tá tudo certo. Tá tudo... Esses dias eu recebi uma camisa também do Cadu, lá da Ilha de Gozo. Obrigado. Eu devo ter algumas dezenas de camisas aí que o pessoal me manda e eu guardo com muito carinho, sabe, Tafarel? Porque isso não tem preço, cara. Assim, esse carinho da... Você imagina quantas pessoas te pedem camisa, né? Família e tal, e você não tem para todo mundo. E a gente tem que saber entender isso, né? E aí o cara pega e dá uma camisa para você que você não é nada dele, você não é um familiar, não é um parente, não é nem um amigo dele, né? Nunca teve um contato. Isso é muito bacana. Eu acho isso, assim, uma atitude bem de muita gratidão, né? Vamos dizer assim. Aqui, ó, tem uma pergunta do meu amigo Leonardo Lopes. Essa também é muito própria para o Jefinho, que o Jefinho está 4 anos na Geórgia, mas enfim, se você souber, quem é o jogador de futebol mais famoso do país? Se tivesse oportunidade. Aí, essa primeira, né, é uma pergunta, e a segunda é para você diretamente. Se tivesse oportunidade, se naturalizaria? Primeiro, a gente tem que entender e saber se realmente existe essa possibilidade, né? Porque alguns países, né? Porque quem determina é a legislação do país. Essa coisa da naturalização e da nacionalização. De repente, eu não sei se a Geórgia permite, eu não sei. E aí? Responde as perguntas do Leonardo aí. A primeira, se você sabe que é o jogador de futebol mais famoso do país. Agora, não sei se você está perguntando isso de todos os tempos. Tipo assim, no Brasil, Pelé. Mas quem é atualmente? Talvez seja o Neymar, né? E aí, de repente, você vai falar aí, sei lá, aqui nos anos que a Geórgia, ela emancipou da União Soviética em 91. Então, a Geórgia é um país relativamente novo, né? Embora fosse dependente da União Soviética, ele não era administrativamente independente e passou a ser a partir de 1991. Então, é um país novo, né? Teoricamente, é novo. Tu saberia responder essa primeira pergunta aí, Tafarel? E a segunda é mais de cunho pessoal, é contigo. Então, esse do jogador mais famoso... Assim, o diretor do nosso time, ele é bem famoso aqui, viu? Só que ele é na época da União Soviética, entendeu? Só que ele, por exemplo, a União Soviética era um conjunto de países e ele era titular absoluto do time, então ele é muito conhecido aqui na Geórgia, que é o Tchely. Agora sim, eu vou falar particularmente. Eu só conheci o Kaladze, que era o zagueiro que jogou no Milan, na época do Maldini, do Stan. Eu, assim, particularmente, né? Agora, famoso assim, hoje em dia eu não sei, eu não vou saber responder. Até porque os nomes são muito... Você sabe quem é o Pelé, mas o Neymar você não sabe quem é, né? Entendeu? E outra, não, e o problema, Roberto, é que a maioria aqui dos jogadores, eles jogam tudo para fora da Geórgia. Entendeu? Então, tipo assim, a gente querendo ou não, a gente só vê, anteontem teve jogo da Geórgia, então a gente acompanha pela televisão. Mas a gente não tem aquele, por exemplo, de jogar contra. A grande maioria, acho que assim, é como de 80% a 90% dos jogadores da seleção da Geórgia joga tudo para fora, joga na Rússia, joga no Chipre, enfim. Então, assim, é bem difícil de você conhecer. Então, peraí. Agora... Então, peraí. O cara se destaca na Geórgia, o primeiro passo, o primeiro degrau que ele galga na carreira seria a Rússia, é isso? Ele sai da Geórgia, usa, entre aspas, como um trampolim para ir para a Rússia, um centro melhor. Talvez hoje o primeiro degrau fosse Rússia? Olha, Roberto, acredito eu, assim, no achismo que eu tô falando, viu? Mas acredito que sim, porque é um país que faz fronteira aqui, é um país que tem uma liga que está crescendo todos os dias, né? Que, por exemplo, principalmente depois da Copa do Mundo, que eu tava vendo o jogo do Flamarion, o estádio é coisa mais linda, sabe? Entendeu? Isso aí ajuda muito. E a Geórgia é um país minúsculo, faz fronteira com a Turquia, que também tem uma liga boa, entendeu? E tem Armênia e Azerbaijão, que as ligas são boas, mas não é tão
visível, como Rússia, Turquia, né? Então eu acredito que seja a Rússia por causa da quantidade de jogador da seleção da Geórgia que joga na Rússia, entendeu? Mas como eu te falei, tem jogadores da seleção que joga no Chipre, joga em outros lugares, né? Agora, a minoria joga aqui na Geórgia, entendeu? Por mais que tenha os dois Dínamos aqui, que é hoje os que mandam aqui, se for ver, né, que é o Dinamo Batumi e o Dinamo Tbilisi, que são as duas equipes tops aqui da Geórgia hoje, mas nem os jogadores dessas equipes vão para a seleção. Embora acho que do Dinamo Batumi tenha dois, se eu não tiver errado, que é o antigo clube do Flamarion. Mas eu acredito que sim, acredito que a pessoa se destacando aqui, ela pensa primeiramente em ir para a Rússia, porque é uma liga que está crescendo todos os dias, né? E quanto à segunda pergunta, se eu me naturalizaria, aqui, pelo que o Jefinho me contou, você tem que estar 5 anos aqui no país para você receber assim, você ter a possibilidade, né? Eu não sei se alguém faz o convite, eu não sei se você entra eu não sei. Mas assim, falando se eu me naturalizaria sim, com certeza, porque assim, eu tô aqui há um pouquinho, vai fazer 9 meses agora que eu tô aqui, né? E, Roberto, eu não tenho o que reclamar do país. Realmente é um país assim que é uma delícia. É uma delícia. Por exemplo, o verão, acabou o verão agora, né? O verão aqui, as praias são lotadas, é, o turismo aqui é muito forte, principalmente na cidade onde a gente está. Inclusive, o pessoal, por causa do coronavírus, estava bem preocupado, porque aqui tem muito turista que vem da Rússia, vem da Turquia, vem dos países tudo, e aqui estava fechada as fronteiras, né? Uhum. Mas igual, fui para Tbilisi também, a cidade é linda, é uma mistura do histórico com o moderno, entendeu? Então, com certeza, Roberto, se eu tivesse essa possibilidade, se eu ficar aqui, se Jesus assim permitir eu ficar aqui mais um tempo, não teria problema nenhum, até porque facilita, você ganha uma facilidade assim de você se locomover dentro da Europa que é muito grande, né? E outra, você, por exemplo, o que tem muita diferença aqui no caso é você criar o filho, assim, ó, a filha, porque você vê assim os menininhos, coisinha mais linda, pequenininho, que no Brasil você não vê mais solto na rua, Roberto. No Brasil. E aqui você vê a todo momento brincando de bicicleta, andando de patins, pô, brincando de esconde-esconde aqui debaixo do prédio onde eu moro aqui. Rapaz, é uma gritaria aqui o dia inteiro, meu, o dia inteiro. Então você vê que as crianças aqui aproveitam mesmo a idade, entendeu? E no Brasil você não vê mais isso. No Brasil, infelizmente, a questão da criança hoje em dia está muito complicado, Roberto. Então, me naturalizaria sim. Legal. Respondida então a pergunta do Leonardo Lopes. Tem aqui, ó, a gente estava falando das peculiaridades, né, da pergunta do seu José Eduardo. Eles trocaram aqui umas mensagens aqui. O seu José Eduardo falou: Jefinho, um amigo conhecido no Chipre, um abraço. E o Jefinho respondeu: saudades, meu amigo, Deus te abençoe. Jefinho também deu uma rodada boa, né? Agora sossegou um pouco na Geórgia. Eu estava fazendo aqui rapidamente uma pesquisa aqui, ó, sobre os jogadores brasileiros na Geórgia. E talvez o jogador que tenha aparecido mais vezes aqui na nossa página tenha sido o próprio Flamarion. Embora o Jefinho esteja aparecendo bastante também, principalmente esse ano, que tem feito muitos gols, mas talvez o Flamarion tenha sido o jogador que tenha aparecido mais vezes. Porque até falei com você que teve um jogador chamado Gilvan, que ele era conhecido no Brasil como esquerdinha. Ele talvez tenha sido o primeiro jogador brasileiro que eu me lembre que eu tenha catalogado, assim, né? Que eu chamo de catalogar o jogador naquele país, né? Então, eu costumo brincar dizer o seguinte: tem em mais de 100 países aí que pelo menos uma vez apareceu um jogador brasileiro. Então, até outro dia eu fiz uma brincadeira, falei, botei assim no Facebook: vamos brincar? Me cita um país que eu cito um jogador brasileiro que jogou lá. E teve gente tentando me derrubar. Teve gente que chegou lá e falou, sei lá, Vanuatu. Eu falei, opa, Vanuatu tem um fulano. O cara, caramba, que isso? Tem mesmo? Tem, ué. É só o cara ir lá na página do Facebook, escrever lá na parte, no campo de pesquisa, né? Só você botar ali publicações. Aí você escreve qualquer coisa ali, por exemplo, eu escrevi ali Geórgia. Então apareceram alguns jogadores que fizeram gols na Geórgia. Tem o Vitor Pernambucano, né? Que jogou na Geórgia. Eu acho que ele tá jogando ainda. Tá na Geórgia. Tá no Dinamo Tbilisi. Isso. O Flamarion que saiu agora, que foi para a Rússia. Tem o Leandrinho, que foi para
a Coreia do Sul, né? Foi para um time lá que jogou na Geórgia também. Enfim, tem o Reinaldo, que jogava no Azerbaijão e agora está na Geórgia. Mas assim, você conta nos dedos, né? Poucos jogadores, não são tantos jogadores assim que frequentam frequentam não, que atuam no país, né? Como você tem países aí, por exemplo, como, sei lá, vou citar aqui Malta. Malta, você tem time aí que tem 4 brasileiros, né? É coisa que você... na temporada 19-20, o quarto colocado na primeira liga de Malta tinha 7 brasileiros. E essa informação foi até curiosa, porque foi o Romeu que me passou, que é jogador do clube, que eles classificaram de uma forma inédita para a Liga Europa, porque foram quarto, eles vinham da segunda divisão, e aí logo no primeiro ano de primeira divisão eles classificaram para a Liga Europa. Muito legal. E aí ele me passou essa informação, porque foi uma coisa inédita, eu até fiz uma publicação no Facebook, porque essas coisas merecem ser enaltecidas, né? Aqui, ó, o Jefinho colocou aqui, uma das curiosidades que eles têm é que levam bebida e comida para o cemitério. Isso aí mesmo. E tiram foto? Como assim? Não, você vê os túmulos aqui, Roberto, geralmente tem tipo que banco mesmo assim, ó, como se fosse banco de praça. O pessoal aí tem um cercadinho assim, sabe? Um cercadinho, como se fosse um quintalzinho mesmo. Entendeu? Aí o pessoal vai lá, senta, levam bebida, cerveja, enfim, fica lá tomando. Assim, quando a gente. Acho que eu lembro perfeitamente no primeiro jogo que a gente foi fazer fora, que a gente foi jogar lá em Martuiville, e o Jefinho, a gente estava sentado junto, não sei se ele estava próximo, ele falou, tá, olha ali. Aí na hora que eu vi, realmente, os caras, tipo assim, tomando cerveja, sentado assim no banco, o túmulo na frente, e o pessoal, assim, para eles como que eu posso dizer, é um costume que eles têm. Realmente, eu falei isso aí para minha mãe, falei esses dias, ela falou, ai, credo, Tafa. mas assim, isso aí é uma peculiaridade, isso aí, viu? Isso aí é muito diferente. Viu? Você não lembrou na hora que veio a pergunta, mas você já tinha passado pela situação, porque o Jefinho estava aqui para te salvar aqui, né? E ele, por ter mais tempo, talvez ele tenha presenciado mais vezes esse costume, né? Estranho, mas, enfim, eu não sei se os cemitérios na Geórgia são do mesmo tipo dos cemitérios no Brasil, mas se forem, né? Assim, é uma coisa meio mórbida, né? Você ficar no cemitério lá comendo, bebendo, como se estivesse num parque, né? Como se estivesse, por exemplo, sei lá, exatamente. Não, e tem um cercadinho, tudo assim, Roberto, que parece que eles fazem justamente para isso. Eles fazem um cercadinho, colocam um banco, assim, um banco simples que seja, mas para eles sentarem e fica lá bebendo, jogando conversa fora. Que doideira. Aqui, ó, deixa eu mandar um abraço rapidamente aqui pro pessoal que tá chegando, deixando seu likezinho na nossa live. Cleusa Vindilino, essa é da família Vindilino também. Essa é minha quem? Mãe. Opa! Parabéns, dona Cleusa, pelo filhão, pela carreira, pela pessoa que ele é. Eu já estava para te fazer esse convite há mais tempo, sabe por quê, Tafarel? Eu vou te falar. Eu gosto de dar moral para quem me dá moral também. Então, eu sempre via você curtindo lá. Falei, caramba, e você jogava no Serrano, você nem jogava fora do Brasil. Na época, você estava jogando no Serrano e ficava acompanhando lá e tal, deixando seu likezinho lá nas minhas publicações. Aí eu olhava assim e falava, caramba, esse atleta aqui, quando ele for lá para fora, eu vou ter o maior prazer em, sei lá, fazer alguma coisa aqui para a gente divulgar o trabalho dele também. Porque ultimamente também você não tem tido muita sorte aí, né, Tafarel? Você está contundido, você me passou que estava machucado, ficou um tempo fora, o que houve? Como eu te falei, eu já te acompanhava faz tempo, né, Roberto? Então hoje, para mim estar aqui, é uma felicidade muito boa, viu? De verdade mesmo. Obrigado. E quanto à minha situação, eu peguei uma inflamação na unha do dedo, que ela meio que encravou, e aí eu fui cutucando, né, você sabe? Aí inflamou, infeccionou, cara, que ficou bem feio, assim, sabe? Que eu não conseguia pôr nada no pé, assim, que fosse meia, eu não conseguia limpar, pra você ter uma ideia. Entendeu? Assim, foi uma semana, assim, bem ruim pra mim, foi semana retrasada, no caso. Mas tirando isso, eu perdi bastante espaço no time, né? Que eles, na verdade, eles me trouxeram como um centroavante. E eu não sou centroavante, eu sou mais de mobilidade. No caso, eu já joguei de atacante, mas não de centroavante, né? E eu sou mais de ponta, essas coisas.
E infelizmente eu perdi um pouquinho de espaço, né? Infelizmente. Mas isso aí faz parte. Acredito que a, a adaptação é bem complicada, Roberto. Eu achava que isso aí era uma coisa assim, ah, não, se você está jogando aqui você joga em qualquer lugar. Não é assim. É muito diferente a comunicação, é o mecanismo do jogo, enfim, a parte tática, que aqui eles prezam muito é a parte tática, enfim, é muito diferente, entendeu? Então, a adaptação é bem difícil, entendeu? E eu tenho sofrido um pouco nesse primeiro ano, né? Igual eu estava falando para minha esposa esses dias, eu falei, ó, eu quero muito voltar aqui porque o primeiro ano é adaptação, mas o segundo é você se firmar mesmo, né? Você conseguir render aquilo que você consegue. E você ir para a tua posição, claro, que isso aí faz toda a diferença. Porque você pensa, se você tá no Brasil, você te botam de centroavante, você tem a comunicação, você fala assim, ó, não, mas se eu tiver desse jeito, você pode jogar a bola desse jeito. Aqui não, aqui é tipo tudo no gesto, é muito complicado, entendeu? Então a adaptação em si já é difícil. Imagina numa outra posição. Realmente eu estou fugindo totalmente das minhas características, né? Mas o melhor que está sendo assim é um ano de aprendizado também, Roberto, porque é uma função que eu estou aprendendo, nova. Então, por exemplo, se eu for para um outro clube ou aqui mesmo, eles precisarem, hoje eu tô evoluí 1000%, entendeu? Mas é bem complicado, viu? É bem complicado ficar brigando com o zagueiro, tomando é, cascudo na hora que você vai subir de cabeça, tomar tanta pancada na cabeça, entendeu? Então, esse primeiro ano está sendo, assim, um ano de aprendizado. E tá sendo bem, assim, bem desafiador para mim, bem bacana mesmo, porque foge da minha zona de conforto, né? Completamente. Mas o mais importante é que a equipe está muito bem. A equipe estamos 4 pontos do segundo colocado, né? E a gente, pelas matemáticas da gente, a gente ganhando 3, 4 jogos assim, a gente já consegue o acesso. Legal. Deixa eu mandar mais um abraço aqui. A interatividade é grande aqui, tá, Tafarel? Eu te falei que o pessoal participa bastante aqui, ó. Daniel Davenha, amigo Roberto Silva, mais um gol de placa em suas entrevistas. Gol de placa é o Tafarel, que é um brasileiro que está buscando seu espaço no exterior, está lá na sua primeira temporada na Geórgia, né? Ele que já tinha tido experiências anteriores que não foram muito agradáveis na Indonésia, na Áustria, como ele mesmo falou, bateu e voltou, e agora está se firmando lá na Geórgia. Já já a gente está se encaminhando aí para 1h30 de live, né? Então, a gente está seguindo para a reta final. Daqui a pouco a gente também dá uma descansada. Tem jogo no Brasil hoje, tem clássico, tem Flamengo e Vasco daqui a pouco. Enfim, mandar um abraço aqui também para o meu amigo jornalista Roberto Dantas. O Roberto Dantas tem um canal no YouTube dos Campos para a Rede, ou para as Redes, eu não sei direito. Desculpa, Roberto, mas acho que é isso. Dos Campos para a Rede. É dos Campos para a Rede. E é bem legal porque ele faz entrevista principalmente com jogadores, com ex-jogadores. Tem muitas entrevistas bem bacanas lá no canal dele no YouTube. Muito legal. Até, Roberto, se você precisar de uma ajuda aí, de indicação de algum jogador e eu puder te ajudar, tamo junto. E aí, você na Geórgia, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Você já meio que respondeu ela e tal, mas eu, na verdade, vou deixar ela aqui no ar. Se você não tiver, beleza. Em algum momento, se você tenha passado por algum lance curioso, embaraçoso, alguma situação assim meio delicada, que te deixou assim meio constrangido, ou você achou engraçada, mas você não vai responder agora, não. Agora eu quero saber de você o seguinte: você falou que está 9 meses na Geórgia, né? Então, vamos falar aqui sobre a Geórgia rapidamente. A Geórgia é um país que tem aproximadamente 3.700.000 habitantes, né? Relativamente grande a Geórgia, e ela teve 313 mil casos de Covid-19 com 7 mil mortes, né? Como é que foi para você, cara, estar fora do seu país, né? Passando por esse momento, assim, um momento negativamente marcante para a história da humanidade. Eu acho que isso só se compararia a uma guerra, né? Uma situação de guerra, que graças a Deus eu não passei, porque pela minha idade eu não peguei nenhuma guerra, nenhuma grande guerra mundial, mas é um momento muito conturbado, um momento de distanciamento das pessoas, né, cara? Onde que você ia imaginar que você não ia poder abraçar, beijar, apertar a mão
sei lá, uma coisa muito louca. E principalmente para você, né, Tafarel, que está a milhares de quilômetros da sua casa, do convívio com os seus familiares, né, do seu pai, sua mãe, provavelmente estejam no Brasil, seus familiares mais próximos. Enfim, como é que foi para você, principalmente nas primeiras semanas, primeiro mês, como é que você viu a forma como a Geórgia encarou toda essa questão da Covid-19? Como é que você viu a cultura do país em relação a isso? Conta um pouquinho para a gente aí da tua experiência na Geórgia sobre esse momento de pandemia. Olha, Roberto, eu não sei de onde você pegou esses dados aí, mas acho que não tem tudo isso aí de casos aqui. Se eu não me engano, acho que teve um pouco mais de 60 mortes, se eu não me engano. Foi bem curto. Mas só completando a informação, aqui eles, desde o começo, eles trataram com muito rigor, Roberto. Aqui na nossa cidade mesmo, eles fizeram lockdown, entendeu? Então, depois das 10 da noite, ninguém podia sair na rua. Saindo na rua, você tinha o risco de ser preso mesmo, entendeu? Não é nem pagar multa, é ser preso mesmo, entendeu? Então, aqui eles foram muito rigorosos e por isso o número de casos foi baixo, entendeu? Porque no caso de morte, se eu não me engano, que eu te falei, acho que é uns 60. Deixa eu fazer uma correção aqui, porque na verdade eu estava num site bem fiel, né? É um site que faz toda essa parte do levantamento das estatísticas dos casos, só que eu estava vendo Geórgia é estado norte-americano. E, na verdade, vou fazer uma correção aqui, né? Jornalisticamente, vamos fazer aqui. Obrigado pela sua correção. Então, vamos lá. 11.270 casos com 78 mortes. Agora sim, Geórgia país, né? Porque eu achei uma proporção muito alta, né? 3 milhões de habitantes, 3 milhões e 700 mil habitantes, para não sei quantos mil casos. Quer dizer, nós tivemos 11 mil casos, mais até do que o Brasil, mas nós tivemos aqui 11.271 casos exatos, com 78 mortes. Agora sim, Geórgia país. Eu estava vendo Geórgia, mas infelizmente estava vendo a Geórgia errada, porque quando eu abri aqui, né, a gente estava conversando e eu abri rapidamente e acabei cometendo uma falha grave, mas corrigindo, o país Geórgia, com uma população estimada em 3 milhões e 700 mil habitantes, teve 11.270 casos com 78 mortes, bem baixo mesmo. Obrigado, Tafarel, tá perfeita a sua colocação. Então, e eles desde o começo, quando eu cheguei aqui, Roberto, na verdade a gente não tinha nem noção da pandemia, tanto é que a gente jogou 2 jogos, no segundo jogo o campeonato parou, né, por causa da pandemia. Mas então eu fiquei, acredito que uns 2 meses e meio aqui sem a pandemia. E quando começou, eles pararam tudo. Então, só abria realmente farmácia, mercado, e o mercado era só com bastante restrição mesmo. E pessoas assim, por exemplo, aqui a população a população mais velha, assim, de idosos, ela é bem grande, então eles ficaram bastante preocupados com essa população também. Então eles meteram o pé no freio. Eles falaram assim, ó, é lockdown mesmo, a partir das 10 da noite ninguém na rua. Pô, era muito engraçado, você olhava assim na janela, tinha ninguém, mas ninguém, só via carro de polícia passando. E aqui o pessoal entendeu perfeitamente como é que era, a gravidade que era, entendeu? E aqui em Cobulete, na cidade onde eu moro, o número foi bem baixo, acho que tinha tipo 1 ou 2 casos. Agora, claro, vai ter um pouquinho mais, porque devido ao verão, aí a flexibilização foi maior, então o pessoal saiu da capital, que era o foco principal, né, a capital, e aí eles vieram pro litoral, né, para usufruir das praias, enfim, dos parques que tem aqui, entendeu? Então aí trouxe mais casos, mas mesmo assim tá bem controlado. Só que assim, essa semana passada mesmo, Roberto, aqui eles usam muito van para se locomover, seja dentro da cidade, seja de uma cidade para outra. E as vans aqui estão, no momento, tá suspenso até dia 15 agora, porque os casos aumentou aqui na região onde a gente está, que é Batumi, Adiara, né, que é tipo um estado, né? E aqui eles meteram o pé no freio de novo, porque tanto é que aqui no nosso estádio a gente ficou quase proibido de jogar dentro do estádio, mas aí eles deixaram a gente jogar, mas sem público. Então, por exemplo, se você vai jogar em Tbilisi, provavelmente tenha público, mas aqui não. E não sei até quando vai isso, entendeu? Mas
eles são muito, como eu posso dizer, eles são muito firmes nas posições deles, Rigorosos, entendeu? né? Exatamente. Então, tipo assim, eles vê que vai dar alguma coisa de errado, eles vão lá e eles já cortam o mal pela raiz, entendeu? Até por isso tenha tão poucos casos. Porque realmente, pô, pela dimensão que era esse Covid e tudo, ter só, tipo, 78 mortes, realmente é uma... E ainda mais a população aqui, Roberto, que é uma população de bastante idosos, entendeu? Então, a taxa é baixíssima, baixíssima. É, tá certo. Muito legal a tua experiência, né? Essa experiência aí, então, graças a Deus foi positiva, principalmente porque, pelo teu relato aí, pelo que você falou, a população abraçou a causa e o país também foi bem rigoroso nas medidas de, enfim, nas medidas preconizadas aí pelas autoridades sanitárias, médicas, enfim. Aqui o Daniel, manda um abraço. Daniel Neto, historiador do futebol brasileiro e mundial de São José do Rio Preto. Você aprendeu o idioma aí já ou não? Você respondeu isso, né? É muito difícil. É muito difícil, Roberto. Tem cada palavra que dá uma linha inteira de um caderno, rapaz. É muito difícil. Mas assim, eu entendo, igual eu te falei, dentro de campo, a gente entende algumas coisas, até porque dentro de campo, só do gesto da pessoa falar, você já entende o que ela está falando, basicamente, né? Ela não precisa falar, mas o idioma em si é muito difícil. E o alfabeto é impossível, porque o alfabeto é daquele jeito, né, que você falou. Nossa, eu sofro com aquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você está com. O teu contrato vai até quando? Meu contrato vai até dia 15 de dezembro. Tá, beleza. E aí, cara, assim, ó, a gente está chegando aqui 1h40 mais ou menos já de live, aproximadamente, 1h37 por aí, reta final. As últimas perguntas para você. Quais são os seus planos agora, né? Assim, a curto prazo, evidentemente, é fechar com chave de ouro essa. A liga termina quando? Essa que você tá. Que O você último jogo é tá. dia 30 de novembro, na temporada normal, né? E tem os playoffs. Aí os playoffs são mais 2 jogos. Aí acredito que seja até mais ou menos dia 7 de dezembro, por aí. E aí você vem ao Brasil quando terminar, para dar uma descansada ou vai ficar por aí mesmo? Não, tem que ir, Roberto. Eu tenho um compromisso sério para fazer, cara. Eu vou casar no final do ano. Olha só, aquela pergunta que eu falei que o cara tinha colocado aqui e tal, do outro lá, vai ficar enrolando a tua. Você não vai ter. Eu podia até colocar essa pergunta, porque já está com casamento marcado, né? Então, no caso, eu já sou casado no cartório, né? E agora a gente vai casar na igreja, tudo. Que legal. E assim, antes mesmo de aparecer a possibilidade de eu vir para cá, e a gente marcou, entendeu? Pro dia 12 vai ser dia 12 de dezembro. E a gente até estava bem preocupado, porque essas coisas exigem um pouquinho de investimento, né? Mas graças a Deus deu tudo certo e eu tô com muita saudade. Veja a hora de eu ir para casa, porque esse ano eu não pude trazer minha esposa, né? Por causa que a gente não sabe, né? Como é o primeiro ano fora, tudo. Mas falando de planos assim, eu penso muito no ano que vem. Claro, fechar com chave de ouro esse ano, né? A gente conseguiu o acesso. E para o ano que vem, eu queria muito ficar por aqui, né? Mas eu creio numa coisa que o que Deus tem preparado para mim, só Ele sabe, entendeu? Então eu vou continuar trabalhando, seja debaixo de sol, de chuva, como eu sempre fiz. E aí o que Ele tiver preparado para mim, Roberto, eu vou agarrar da melhor maneira possível, seja voltar para o futebol brasileiro, seja ficar aqui na Geórgia, seja em qualquer outro lugar do mundo. O que eu não quero claro, ficar desempregado, porque isso aí realmente é muito ruim. Mas, com certeza, Deus tem algo maior para mim e eu deixo nas mãos dele. Ele vai saber como vai ser meu 2021. Já te chamaram? O pessoal do Chucura já te chamou para conversar alguma coisa? Ou não funciona como mais ou menos no Brasil que chama, com uma certa antecedência para conversar sobre Não, ainda o não. próximo ano? Não, ainda não, Roberto, ainda não. A gente está numa fase assim bastante decisiva do campeonato, né? Então acredito que eles deva a começar a conversa, assim, seja para renovar ou não, mas para o final do ano, quando as coisas já estiverem
mais ou menos já decididas, seja pelo acesso, né? Porque acredito que pelo playoff a gente já basicamente está classificado. Mas eu acredito assim, se a gente conseguir o acesso aí, que vão começar as conversas. Até porque o campeonato aqui acaba em dezembro, acabando tipo, vai ter dezembro inteiro para cuidar disso. A apresentação provavelmente é só em janeiro, entendeu? Então eles têm tempo para isso, para se organizar, principalmente se subir para a primeira divisão. O orçamento é outro, entendeu? Então acredito que eles vão deixar mais para frente essas conversas, seja de renovar ou não. Legal, com certeza. Tafarel, 1h40 de live. Cara, papo maneiríssimo, muito legal. Por mim, eu ficava aqui mais algumas horas, mas que horas tem aí na Geórgia nesse momento? Agora são 10h51 da noite. Olha só, quase 11 horas da noite, né? Então, aqui no Brasil, 10 para as 4 da tarde, na Geórgia, quase 11, 10 para as 11 da noite, praticamente. Então, assim, cara, eu quero, desde já, te agradecer, né, por você ter aceitado esse nosso convite, de estar aqui batendo esse papo com a gente, né? Mais um futebolista brasileiro aí mostrando um pouco da sua rotina, do seu dia a dia, de como funcionam as coisas. Você se esquivou da pergunta, né? Talvez você não lembre aí que eu te perguntei sobre tem alguma coisa embaraçosa, assim, algum momento curioso que você tenha passado, ou não tem? Rapaz, olha, eu não lembro, assim, de coisa engraçada, Roberto. Curiosa, sei lá. Beleza, não tem problema. Eu já tive convidados aqui que passaram vários anos fora do Brasil, não lembravam também, mas aí depois o próprio Alan, que é o irmão do Alex, falou: não, acho que eu não tenho, não. Aí o Alex entrou, cara. O Alex mandou uma mensagem: conta aquela que você bateu com o carro lá do diretor do clube, pegou o carro do diretor do clube para dirigir, o Alan, o irmão do Alex. Ah, é verdade. Quer dizer, estava tentando se esquivar da pergunta, mas tudo bem. Eu tô brincando. É porque também, né, 9 meses, de repente, como você falou, você é mais tranquilo, ficou dentro de casa, mas a gente tem sempre muitas histórias. Quando eu fazia as entrevistas através dos textos, né, ficava mais fácil porque o cara tinha tempo de pensar, e aí ele lembrava, porque tem cada história, rapaz. Já teve história aqui do cara que falou que estava com a chuteira suja de cal e foi parado pela polícia na Índia. E aí deu um problema danado que teve que levar a chuteira para querer fazer perícia, para saber se realmente era cal. Uma coisa de louco, né? Então essas histórias são muito curiosas, às vezes a gente conta assim e depois dá risada, né? Eu tive a oportunidade de viajar para o exterior também, poucas vezes, mas tive algumas histórias engraçadas também, curiosas, igual da vez que eu fui tirar foto no museu em Montevidéu, quase fui preso. Eu não sabia que não podia, não sabia, não sei ler o idioma, não tá, quer dizer, também não vi nada escrito, eu saí tirando foto lá, a segurança veio, Rojo, não puedes. Quase que eu fui preso lá. E estava de visita, de passagem, que embaixo do Estádio Centenário de Montevidéu tem um museu. E aí eu fui pedi um colega para tirar uma foto, fazendo pose lá, o cara tirando foto, segurança veio. Pô, com arma em punho e tudo, cara. Pô, coisa de maluco. Mas depois ficou tudo certo. De momento, assim, de momento é bem complicado lembrar, mas com certeza. Igual, Ó, faz essa pergunta. Aí, ó. Já estão te derrubando aí, ó. Ó, o Jefinho, ele não é. Esse Jefinho. Deixa ele, vou mandar umas perguntas para ele também. Deixa ele. Não é, Roberto, que aqui eles cumprimentam, o cumprimento deles não é só aperto de mão. Aqui eles beijam. Igual mulher no Brasil. Igual, eles beijam assim, ó. E tem vez que beija 2 vezes. Aí do nada o cara chegou lá e veio me beijar. Aí eu peguei e falei: ei, rapaz, que negócio é esse? Aí o Jefinho racha o bico, né? Dessas coisas. Mas. Não, mas. Aí, ó. Olha lá. No dia que tu foi cortar o cabelo e que ele fez mímica e não sei certo. O Flamarion entrou nessa também, ó. Tem outra aí. Conta do corte de cabelo, Tafa. Poxa, ó, não. No corte de cabelo. É que aqui eles têm um problema sério, rapaz. Eles vão cortar o cabelo, o Roberto, e eles ficam conversando. Aí eles perguntaram para mim como que eu queria fazer o corte, né? Eu falei: eu gosto do que o brasileiro gosta, né? Que é 0 aqui, 1, vai subindo, né? O degradê. Uhum. E eu falei pra mulher, só que a mulher só entendeu a parte do 0. Aí ela meteu o 0 aqui, ó, do lado aqui, ó. Ela meteu o 0 aqui do lado, nossa. Aí eu fiquei muito doido. E teve uma outra vez
Aí isso aí foi uma. Aí eu falei, vou trocar de cabeleireiro, né? Vou trocar. Aí fui aqui perto de casa. Eu falei, achei um salão aqui perto de casa, Jeff. Aí na primeira vez, a mulher que cortou meu cabelo, ficou bacana meu cabelo. Eu falei, vou voltar lá de novo. Aí voltei. Falei, pertinho de casa, não preciso ficar andando lá perto da casa do Jefinho. Vou aqui mesmo. Chegou lá, a mulher não tava, o Roberto. Aí o que acontece? A mulher que tava lá falou, tu vem aqui que eu corto. Rapaz, aí eu tenho um ciúme com esse cabelo aqui, ô Roberto. A mulher, a primeira coisa que ela foi meter a tesoura no meu tupete aqui. Rapaz, meu cabelo parecia ele ficou ficou curto aqui e grande aqui, ó. A mulher não tinha noção do que ela tava fazendo. Não, ficou muito feio. Aí depois eu sempre converso com a minha esposa por vídeo, né? Eu fiquei uns 3 dias sem conversar com ela por vídeo. Aí teve um dia que eu não consegui, né? Fugir dela, ela pegou e me falou, amor, o que fizeram com o teu cabelo? Eu vou fazer o quê? Não, e o pior é que não tem como você falar pra parar, né? Porque, por exemplo, a mulher já começou cortando aqui na frente. Entendeu? Aí você vai fazer o quê? Pô, meu cabelo ficou coisa. Eu fiquei uns 3 meses pra cortar o cabelo. Aí voltei pra outra mulher. Aí a mulher começou a acertar agora e tá melhorando. Que loucura. Nossa. Ó, ele botou mais uma aqui, mas você não vai contar essa, não. Conta a viagem para Azerbaijão. Essa eu vou deixar para ele contar na segunda-feira. Azerbaijão, rapaz. Essa é boa também? Pô, não, Azerbaijão é que é muito longe. A gente viajou daqui pro Azerbaijão, a gente foi para Tbilisi, né? Que daqui para Tbilisi já são 6 horas de viagem. Aí você pega de Tbilisi para o Azerbaijão, são 800 quilômetros, para Baku, no caso, são 800 quilômetros. Então você pensa, Roberto, uma viagem longa danada, uma neve. Rapaz, foi doído, viu? Comendo hachapuri, que é a comida que eles comem aqui. Aí eles deram um lanchinho para nós. É um hachapuri, que é tipo um negócio de queijo aqui. Ovo cozido. É coisa de doido. Não, loucura. Eu me divirto com vocês, cara. Muito engraçado. Tu tá me ouvindo? Tá indo o som aí? Tá, né? Tá, perfeito. Ah, legal. O Jefinho se irmou agora, quase ficou preso na fronteira. Ah, não, também. Nossa, todo mundo passando, aí, né, ainda bem que tem o Jefinho, né, aí tinha um rapaz que ficava com nós, que ele que era o responsável por passar nós, né, e no caso, os georgianos não precisa de visto, só que eu e o Jefinho, né, como estrangeiro, a gente precisava de visto, então a gente fez o visto para ir, aí para voltar, o pessoal ficou cismado com nós, não queria deixar nós entrar não, aí o pessoal fala, não, mas já tá todo mundo junto, aí pegou nosso passaporte, levou lá para dentro, na fronteira, e vai, eu falei, Jefinho, vai dar ruim para nós, viu? Os caras vão embora e nós vai ficar aqui. Demorou acho que coisa de meia hora, assim. Demorou pra caramba. Caramba, que estranho, né? Essas agruras. O Jefinho tem uma memória de elefante também, viu? Porque eu não lembrava dessas coisas, não. Jefinho tá com o arsenal pronto pra segunda-feira também. Assim que é bom. Deixa ele, velho. Assim que é bom, que aí eu pego ele também aqui pelo pé. Tafarel Heleno Vindilino, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo aí por você ter aceitado esse nosso convite. Eu quero te desejar muito sucesso, né? Muita saúde, né? Porque você vai precisar de saúde para desenvolver o teu futebol, a tua atividade. E vou continuar acompanhando tua carreira aí, cara, na medida do possível e torcendo para que as coisas aconteçam da melhor maneira para você. Quem sabe um dia você vai estar lá no Milan, no Chelsea, e aí faz um gol, vai lá na câmera, esse gol é para você, Roberto Silva. Obrigado, cara, obrigado por ter aceitado aí nosso convite, e assim, deixo aí o áudio e o visual para você deixar tua mensagem aí, fica à vontade aí, cara. Roberto, primeiramente, te agradecer, viu? Te agradecer pelo espaço, realmente o papo bacana, igual você falou, se eu pudesse eu ficava aqui até amanhã, que aqui daqui a pouco já é amanhã, né? Mas, pô, que papo gostoso, realmente eu já era teu fã, agora eu sou mais ainda, sempre acompanhei o teu trabalho, e é um privilégio, viu? Um privilégio de verdade mesmo, quando você entrou em contato comigo pela primeira vez, eu já fiquei lisonjeado, e quando você falou que queria marcar uma live comigo, eu, sinceramente, eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz. Entendeu? Porque realmente é um espaço que a gente busca
e é um espaço que é muito pouco explorado, que no caso é algumas ligas aqui na Europa, no caso, né? E você dando esse privilégio pra gente, igual, segunda-feira você vai conversar com o Jeff, entendeu? Então, esse espaço não tem preço. E é um bate-papo, não é uma entrevista, não é nada, é um bate-papo, é natural as coisas. E eu fiquei fico feliz de ter participado. Espero voltar outras vezes, viu? É, e a gente vai continuar trabalhando firme, sempre com os pés no chão, né? O campeonato tem mais um mês e meio aqui. E tenho certeza que no final do ano vai ter boas notícias aí para você. Beleza, Roberto? Fica com Deus, um grande abraço, obrigado àqueles que acompanhou a live e até uma próxima. Ó, não desliga não, vou me despedir do pessoal aqui e eu vou falar com você mais uma vez aqui fora do ar, tá bom? Tá ok. Bom, pessoal, essa foi a live de hoje, o nosso bate-papo com o Tafarel, que é jogador do Shukura Kobuleti, lá da Geórgia, né? E a gente está chegando ao final. A gente chegou ao final dessa live de hoje, desse sábado, e eu quero agradecer a todos que estiveram conosco aí, se disponibilizaram em estar, se não o tempo todo, pelo menos parte, né, em algumas partes, em algum tempo, aí nessa nossa live. Lembrando a vocês que essa live agora vai como um vídeo para o YouTube, então você pode acompanhar, já eu vou colocar no ar, no nosso canal, lá do blog do Roberto Silva. Então, se você perdeu alguma parte, quer ver novamente essa entrevista, né, esse bate-papo que eu tive aí com o Tafarel, você pode ir lá no nosso canal do blog do Roberto Silva no YouTube, que ele vai ficar por lá, tá bom? Tenham todos aí um ótimo final de semana, estejam todos com Deus. Lembrem-se, a pandemia ainda não passou, né? Se você sair, coloque a sua máscara, faça a sua higienização das mãos, lave com água e sabão, e também use aí o álcool gel e evite também a aglomeração, porque a pandemia vai passar, mas ainda não passou, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo final de semana e muito obrigado.